Todos riram quando ela comprou uma terra abandonada, tomada pela braquiária, até descobrirem seu plano. Beatriz Duarte nunca imaginou que aos 37 anos estaria completamente sozinha diante da maior decisão de sua vida. Havia pouco mais de um ano que perdera o marido, Carlos, vítima de um infarto inesperado. Desde aquele dia, sua rotina mudou por completo. A casa ficou silenciosa. Os planos construídos pelos dois perderam o sentido, e cada conta que chegava parecia lembrar que agora tudo dependia apenas dela. Durante meses, Beatriz tentou seguir em frente trabalhando, economizando cada centavo e evitando gastar qualquer valor que pudesse fazer falta mais tarde. As pessoas da cidade diziam que ela era uma mulher forte, mas ninguém via as noites em que ela permanecia acordada pensando no futuro, tentando descobrir qual seria o próximo passo da sua vida. Carlos sempre dizia que guardar dinheiro era importante porque oportunidades apareciam quando menos se esperava. Ela lembrava dessas palavras quase todos os dias, sem imaginar que realmente chegaria o momento em que precisaria apostar tudo. A pequena cidade onde morava era o tipo de lugar onde qualquer novidade se espalhava antes mesmo de acontecer. Bastava alguém entrar em uma padaria ou parar em frente à farmácia para que todos soubessem da conversa poucos minutos depois. Por isso, quando surgiu a notícia de que uma antiga propriedade rural seria colocada à venda, praticamente todos comentaram sobre o assunto. Não porque alguém tivesse interesse em comprá-la, mas porque todos diziam exatamente o contrário. Aquela fazenda era considerada um problema. O terreno parecia abandonado havia muitos anos. A casa principal estava praticamente destruída. Parte do telhado havia desabado. As paredes tinham rachaduras enormes e as janelas estavam quebradas. A antiga cerca quase desaparecia no meio da vegetação. A braquiária havia crescido tanto que escondia vários trechos do terreno. Quem passava pela estrada enxergava apenas um enorme mar verde sem qualquer sinal de produção. As histórias sobre aquela propriedade aumentavam a cada ano. Alguns afirmavam que a terra havia perdido completamente sua fertilidade. Outros garantiam que qualquer pessoa que tentasse produzir ali perderia dinheiro. Havia quem dissesse que nem o gado conseguia permanecer naquele lugar, porque o solo era ruim demais. Como ninguém apresentava provas, as versões mudavam conforme o contador da história, mas todas terminavam da mesma forma. Aquela fazenda não servia para nada. Quando Beatriz ouviu que o proprietário aceitava vender a área por um valor muito abaixo do mercado, ficou curiosa. Não comentou com ninguém. Apenas decidiu visitar o local sozinha. Pegou seu carro numa manhã de sábado e seguiu pela estrada de terra até encontrar a velha porteira de madeira quase caída. Empurrou o portão com dificuldade e entrou caminhando devagar. O silêncio era tão grande que só se ouviam os pássaros escondidos entre o mato alto. Em alguns pontos, a braquiária chegava quase à altura dos seus ombros. Ela avançava com cuidado, observando tudo ao redor. Quando finalmente alcançou a antiga casa, percebeu que realmente havia muito trabalho pela frente. O piso estava coberto de folhas secas, parte da varanda havia cedido e a pintura praticamente não existia mais. Ainda assim, alguma coisa naquele lugar chamava sua atenção. Ela não conseguia explicar exatamente o motivo. Em vez de enxergar apenas abandono, imaginava como tudo poderia ficar depois de uma boa recuperação. Passou quase 2 horas caminhando pela propriedade antes de voltar para casa. Naquela noite, abriu uma caixa onde guardava objetos do pai. Ele havia falecido alguns anos antes e sempre trabalhou como agrônomo. Durante toda a infância, Beatriz lembrava dele falando sobre solos, plantas, chuva e recuperação da terra. Muitas pessoas da região nunca deram importância às ideias dele. Diziam que eram projetos difíceis demais para uma cidade pequena. Mesmo assim, ele nunca deixou de estudar. Entre os objetos guardados estavam vários cadernos antigos, cheios de anotações feitas à mão. Beatriz folheou alguns deles apenas por curiosidade. Sem perceber, encontrou diversas páginas dedicadas exatamente àquela propriedade que visitara horas antes. Seu coração acelerou. As anotações descreviam características do terreno, o comportamento da vegetação, as mudanças provocadas pelas chuvas ao longo dos anos e observações feitas em diferentes épocas. Ela leu uma página inteira sem entender tudo, mas percebeu que o pai conhecia aquela área muito melhor do que imaginava.
Naquele momento nasceu uma pergunta que não saiu mais de sua cabeça. Se ele dedicou tantos anos estudando aquele lugar, por que ninguém nunca falou sobre isso? Durante os dias seguintes, Beatriz voltou várias vezes aos cadernos. Comparava mapas desenhados pelo pai com fotografias antigas que encontrou entre as folhas. Quanto mais lia, maior era sua vontade de comprar aquela fazenda. Não porque acreditasse que ficaria rica rapidamente, mas porque sentia que existia algo importante escondido naquela história. Depois de muito pensar, marcou uma conversa com o antigo proprietário. Era um homem já bastante idoso, cansado e disposto a vender. A negociação foi tranquila. Ele respondeu às perguntas de Beatriz com sinceridade, explicou que não tinha mais condições de cuidar da área e confirmou que queria concluir a venda o quanto antes. O preço realmente era muito abaixo do esperado para uma propriedade daquele tamanho. Mesmo assim, Beatriz sabia que aquele valor representava praticamente tudo o que possuía. Ela passou uma noite inteira fazendo contas na mesa da cozinha. Somou economias, verificou investimentos, analisou despesas futuras e percebeu que, se comprasse a fazenda, ficaria com muito pouco dinheiro disponível para qualquer emergência. Era um risco enorme. Ainda assim, sentia que desistir daquela oportunidade seria um arrependimento que carregaria pelo resto da vida. Na manhã seguinte, assinou os documentos. A notícia percorreu a cidade antes mesmo de Beatriz voltar para casa. Quando estacionou o carro em frente ao portão, 2 vizinhos já observavam em silêncio. Horas depois, começaram os comentários. Alguns diziam que ela estava emocionalmente abalada desde a morte do marido. Outros afirmavam que alguém havia enganado uma viúva inocente. Havia também quem dissesse que ela perderia tudo em poucos meses. Os dias seguintes foram ainda mais difíceis. Sempre que precisava ir ao mercado ou à farmácia, percebia pessoas interrompendo a conversa quando ela passava. Algumas tentavam demonstrar preocupação, mas faziam perguntas que pareciam mais curiosidade do que solidariedade. Outras nem escondiam a crítica. Foi exatamente nesse período que seu irmão, Marcelo, decidiu interferir. Ele sempre acreditou que Beatriz precisava de alguém orientando suas decisões financeiras. Quando descobriu que ela gastara praticamente toda a herança deixada por Carlos na compra daquela fazenda, ficou revoltado. Procurou a irmã imediatamente. Marcelo entrou na casa sem esperar convite. Perguntou se era verdade o que estavam dizendo. Beatriz respondeu que sim e explicou calmamente por que havia tomado aquela decisão. Antes mesmo que ela terminasse, Marcelo começou a dizer que aquilo era um absurdo, que ninguém em sã consciência compraria uma propriedade abandonada e que ela estava destruindo o patrimônio construído durante anos de casamento. Beatriz tentou explicar que havia estudado bastante antes de fechar o negócio, mas Marcelo não quis ouvir. Disse que ela estava sendo movida pela emoção, que ainda não havia superado a perda do marido e que precisava de ajuda antes que cometesse outros erros. A conversa terminou de forma fria. Marcelo saiu da casa convencido de que precisava impedir a irmã de continuar administrando o próprio dinheiro. Nos dias seguintes, procurou um advogado para saber se existia alguma forma de questionar judicialmente a capacidade dela de cuidar do patrimônio. Enquanto isso, Beatriz ignorava completamente o que estava acontecendo. Ela passava as manhãs caminhando pela nova propriedade, observando cada pedaço de terra, fotografando detalhes e comparando tudo com as antigas anotações deixadas pelo pai. Enquanto a cidade inteira enxergava apenas uma fazenda perdida, Beatriz sentia que estava diante do maior desafio da sua vida, sem imaginar que a verdadeira batalha ainda nem havia começado. Nos primeiros dias depois da compra, Beatriz percebeu que o maior desafio não era o estado da propriedade, mas a quantidade de opiniões que surgiam de todos os lados. Sempre aparecia alguém disposto a dizer que ela havia cometido o maior erro da vida. Quando passava pela cidade para comprar ferramentas ou materiais de limpeza, escutava comentários disfarçados de conselho. Alguns diziam que ainda dava tempo de vender antes que perdesse tudo. Outros perguntavam quanto ela havia pago pela fazenda apenas para balançar a cabeça em sinal de desaprovação. Beatriz respondia pouco. Aprendeu que discutir não mudaria a opinião de ninguém. Em vez disso, decidiu gastar sua energia entendendo cada pedaço daquela terra. Todas as manhãs, antes do sol ficar forte, ela chegava à propriedade com um caderno, uma garrafa de água e os velhos registros deixados pelo pai. Caminhava devagar.
comparando o que via com as anotações feitas muitos anos antes. Algumas páginas estavam tão gastas que quase não era possível ler a letra, mas ela insistia. Sentia que ali havia respostas que ainda não conseguia enxergar. Em uma dessas manhãs, entrou na antiga casa para começar uma limpeza mais cuidadosa. Até então, havia retirado apenas o que estava espalhado pela varanda e pelos cômodos da frente. Agora queria organizar tudo o que restava no escritório. Um pequeno quarto onde o antigo proprietário guardava móveis velhos e caixas esquecidas. O lugar estava coberto de poeira. Havia prateleiras tortas, cadeiras quebradas e papéis espalhados pelo chão. Enquanto separava o que poderia ser aproveitado, encontrou um armário de madeira preso à parede. Uma das portas estava emperrada. Depois de alguns minutos tentando abrir, conseguiu puxá-la com força. Lá dentro havia apenas algumas ferramentas antigas, um lampião enferrujado e uma caixa de metal completamente coberta por poeira. Ela levou a caixa para uma mesa, limpou a tampa com um pano e percebeu que não estava trancada. Quando abriu, encontrou fotografias antigas da propriedade, mapas desenhados à mão e mais alguns cadernos muito parecidos com aqueles que estavam guardados em sua casa. Seu coração acelerou. Ela reconheceu imediatamente a letra do pai. Aqueles registros nunca haviam sido mencionados por ninguém da família. Sentou na cadeira mais próxima e começou a folhear o primeiro caderno. Logo nas primeiras páginas encontrou datas que mostravam visitas frequentes à fazenda durante vários anos. O pai descrevia o comportamento da vegetação em cada estação, anotava a quantidade de chuva, fazia desenhos das áreas mais úmidas e registrava mudanças que observava ao longo do tempo. Mas foi uma frase escrita em letras maiores que realmente chamou sua atenção. Ele dizia que a braquiária era vista como inimiga por quase toda a região, quando na verdade estava fazendo um trabalho silencioso de recuperação do solo. Beatriz releu aquela frase várias vezes. Desde pequena, ouvira pessoas dizendo que aquele capim era sinal de abandono. Nunca tinha escutado ninguém afirmar exatamente o contrário. Continuou lendo e encontrou explicações simples, escritas como se o pai estivesse conversando com ela. Ele descrevia que as raízes profundas da braquiária conseguiam alcançar camadas mais baixas da terra, ajudando a devolver vida a um solo que havia sido explorado durante décadas, sem qualquer cuidado. Também explicava que arrancar toda aquela vegetação de uma só vez poderia destruir um processo que levava anos para acontecer naturalmente. Beatriz levantou os olhos e olhou pela janela. Do lado de fora, o campo inteiro estava coberto exatamente por aquela vegetação que todos chamavam de problema. Pela primeira vez, ela começou a olhar para aquele cenário de outra forma. Em vez de enxergar um terreno perdido, passou a imaginar que talvez estivesse diante de uma recuperação que ninguém havia percebido. Ela continuou lendo durante horas. Em outro caderno, encontrou desenhos mostrando como aproveitar a braquiária para alimentar o gado em determinadas fases do crescimento. Mais adiante havia anotações sobre transformar parte do material em adubo e outra parte em biomassa. O pai também havia desenhado pequenas áreas onde sugeria plantar árvores frutíferas misturadas às pastagens, criando sombra, protegendo o solo e aumentando a diversidade da propriedade. Tudo parecia fazer sentido quando ela observava os mapas e depois caminhava pela fazenda, conferindo os locais indicados. Durante a semana seguinte, Beatriz praticamente mudou sua rotina. Em vez de contratar máquinas para limpar toda a vegetação, como muitos esperavam, decidiu apenas abrir pequenos corredores para conseguir circular melhor pela área. Essa decisão provocou ainda mais comentários na cidade. Algumas pessoas passaram pela estrada e viram que a braquiária continuava alta. Bastou isso para os boatos crescerem. Diziam que ela não tinha dinheiro para limpar a propriedade. Outros afirmavam que havia desistido antes mesmo de começar. Marcelo também ficou sabendo. Quando visitou a fazenda alguns dias depois, encontrou a irmã caminhando com um caderno nas mãos e fazendo anotações. Ele olhou em volta e perguntou por que ela ainda não havia mandado cortar todo aquele mato. Beatriz respondeu que não faria isso porque estava seguindo um planejamento. Marcelo soltou uma risada de incredulidade e perguntou que planejamento era aquele que começava deixando o terreno exatamente como estava. Ela mostrou um dos cadernos do pai
e explicou parte das anotações. Marcelo mal olhou para as páginas. Disse que aquilo eram ideias antigas de alguém que nunca conseguiu convencer ninguém e que insistir nesse caminho seria desperdiçar ainda mais dinheiro. Antes de ir embora, avisou que ainda tentaria impedir aquela loucura. Beatriz ouviu tudo em silêncio. Assim que ele saiu, voltou ao trabalho sem responder. Ela sabia que discutir naquele momento não adiantaria. Na semana seguinte, começou a colocar as primeiras orientações em prática. Separou uma pequena área da propriedade e fez um manejo cuidadoso da braquiária exatamente como estava descrito nos registros. Também organizou um espaço para produzir composto orgânico usando o material vegetal retirado em pontos específicos. O trabalho era lento e exigia muita paciência. Não havia resultados imediatos. Mesmo assim, cada pequena etapa aumentava sua confiança de que estava no caminho certo. Todas as noites, antes de dormir, ela lia mais algumas páginas dos cadernos. Em determinado trecho, encontrou uma observação escrita pelo pai muitos anos antes. Ele dizia que a maior dificuldade daquele projeto nunca seria a terra, mas convencer as pessoas de que a natureza podia recuperar aquilo que parecia perdido. Beatriz fechou o caderno por alguns segundos e ficou pensando naquela frase. Parecia que ele conhecia exatamente o que ela estava vivendo. Os dias passaram e ela começou a conhecer melhor cada canto da propriedade. Descobriu uma nascente parcialmente escondida pela vegetação. Identificou antigas cercas cobertas pelo capim e encontrou árvores nativas que haviam sobrevivido ao abandono. Tudo isso reforçava sua decisão de continuar. Enquanto a cidade seguia chamando sua compra de erro, ela sentia que pouco a pouco estava entendendo o verdadeiro valor daquela terra. Ainda sem qualquer sinal de lucro, sem apoio da maioria das pessoas e enfrentando a crescente oposição do próprio irmão, Beatriz passou a acreditar que aqueles cadernos não eram apenas registros técnicos. Eram um caminho deixado pelo pai para alguém que estivesse disposto a enxergar além da aparência, e ela decidiu que seguiria cada orientação até descobrir onde aquele caminho realmente terminava. As semanas começaram a passar de um jeito diferente para Beatriz. No começo, cada dia parecia uma batalha contra o tempo, contra o dinheiro curto e contra os comentários que chegavam da cidade. Mas, aos poucos, ela percebeu que a própria fazenda estava mostrando pequenas mudanças que só alguém muito atento conseguiria notar. Logo cedo, quando caminhava pelos corredores que havia aberto entre a braquiária, começou a enxergar brotos de outras plantas aparecendo em lugares onde antes havia apenas um grande bloco de capim. Eram mudanças discretas, quase invisíveis para qualquer outra pessoa, mas suficientes para fazer seu coração bater mais forte. Ela voltava aos cadernos do pai e encontrava exatamente aquela situação descrita em uma das páginas. Ele havia escrito que, quando o solo começasse a recuperar sua força, outras espécies voltariam naturalmente, sem que fosse preciso plantar tudo de uma vez. Aquela coincidência aumentava ainda mais sua confiança de que estava seguindo o caminho certo. Em vez de acelerar o processo, Beatriz decidiu respeitar o ritmo da terra. Ela sabia que muitos esperavam resultados rápidos, mas também entendia que anos de abandono não desapareceriam em poucos meses. Para conseguir alguma renda enquanto o projeto crescia, resolveu colocar em prática outra ideia encontrada nos cadernos. Entrou em contato com um pequeno produtor vizinho que criava gado e perguntou se ele teria interesse em fazer um acordo. Ela ofereceria parte da braquiária manejada corretamente para a alimentação dos animais em troca de uma pequena quantia e de algumas orientações sobre o comportamento do rebanho naquele tipo de pastagem. O homem estranhou a proposta. Perguntou várias vezes se ela tinha certeza do que estava fazendo, porque sempre ouvira dizer que aquela fazenda não produzia nada de útil. Mesmo desconfiado, aceitou testar em uma área pequena. Alguns dias depois, os primeiros animais chegaram. Beatriz acompanhou tudo de perto, registrando horários, quantidade consumida e até o comportamento do gado. Queria comparar cada detalhe com as anotações deixadas pelo pai. Conforme os dias passavam, percebeu que os animais se adaptavam bem ao manejo planejado. O produtor voltou para conferir o resultado e ficou surpreso ao ver que o rebanho permanecia saudável. Ele não saiu espalhando elogios pela cidade, mas também deixou de repetir que aquela propriedade era um caso perdido. Para Beatriz,
Aquilo já representava uma pequena vitória. Enquanto isso, ela iniciou outra etapa do trabalho. Com a ajuda de um triturador alugado por apenas alguns dias, começou a transformar parte da vegetação cortada em material para compostagem. O serviço era pesado. Muitas vezes passava horas debaixo do sol, separando o material, organizando pilhas e controlando a umidade exatamente como estava explicado nos cadernos. À noite, chegava em casa completamente cansada, mas pela primeira vez desde a morte de Carlos, sentia que o esforço tinha um propósito muito claro. Havia dias em que, mesmo exausta, pegava uma xícara de café e voltava a estudar os registros do pai antes de dormir. Era como se ele ainda estivesse orientando cada decisão. Pouco depois, decidiu colocar em prática mais uma recomendação. Comprou algumas mudas de árvores frutíferas e de espécies nativas produzidas por um viveiro da região. Como o dinheiro era pouco, escolheu apenas uma quantidade pequena. Em vez de plantar tudo em um único espaço, distribuiu as mudas entre as áreas de pastagem, respeitando as distâncias indicadas nos desenhos feitos pelo pai. Quem passava pela estrada não entendia nada. Algumas pessoas comentavam que ela estava misturando plantações sem qualquer lógica. Outras diziam que aquilo nunca daria certo. Beatriz escutava tudo de longe e seguia trabalhando. Ela já havia percebido que convencer os outros naquele momento seria impossível. Precisava deixar que os resultados falassem por ela. Certa manhã, enquanto verificava uma das áreas onde havia plantado as primeiras mudas, encontrou o Sr. Antônio, um antigo morador da região que passava pela estrada de bicicleta. Ele parou apenas para observar. Depois de alguns minutos em silêncio, perguntou por que ela não havia limpado todo o terreno como qualquer produtor faria. Beatriz mostrou algumas páginas dos cadernos e explicou de maneira simples o que estava tentando fazer. O Sr. Antônio ouviu tudo com atenção. No fim da conversa, sorriu e contou que conhecera o pai dela muitos anos antes. Disse que ele vivia falando daquela fazenda e que sempre acreditava existir uma forma diferente de recuperar aquele solo. Era a primeira vez que alguém dizia algo positivo sobre o trabalho do pai. Aquela conversa ficou na cabeça de Beatriz durante vários dias. Ela percebeu que, apesar das críticas, ainda existiam pessoas que guardavam boas lembranças dele. Enquanto isso, Marcelo continuava acompanhando tudo de longe. Um conhecido da cidade contou que vira gado entrando na propriedade e comentou que talvez Beatriz estivesse conseguindo algum resultado. Marcelo respondeu que aquilo era apenas sorte e que logo ela perceberia o tamanho do prejuízo. Mesmo repetindo esse discurso para todos, no fundo começou a sentir certa inquietação. Se a irmã realmente estivesse certa, toda a cidade teria de admitir que havia julgado a situação cedo demais. Os dias continuaram passando e as primeiras pilhas de composto orgânico começaram a ficar prontas. Beatriz usou parte daquele material nas mudas recém-plantadas e guardou o restante para futuras áreas de cultivo. Ao caminhar pela fazenda, percebeu que alguns trechos antes endurecidos estavam mais fáceis de trabalhar. Quando enfiava a pá na terra, encontrava um solo mais escuro e úmido do que havia visto na primeira visita. Ela se ajoelhou, pegou um pouco daquela terra nas mãos e lembrou de uma frase escrita pelo pai em uma das últimas páginas que havia lido. Ele dizia que o solo sempre respondia com sinceridade para quem aprendesse a observá-lo. Naquele instante, Beatriz teve a sensação de que finalmente estava começando a entender o significado dessas palavras. Não era apenas uma questão de plantar ou colher. Era aprender a trabalhar junto com a natureza, sem tentar forçar resultados imediatos. Pouco tempo depois, o pequeno produtor que havia levado o gado voltou à propriedade para buscar outra carga de forragem. Dessa vez, chegou acompanhado por um vizinho curioso. Os dois caminharam pela área, fizeram perguntas e observaram as árvores recém-plantadas. Embora ainda demonstrassem certa desconfiança, já não falavam da fazenda como um lugar condenado. Antes de ir embora, o produtor comentou que os animais tinham se alimentado muito bem e perguntou se ela conseguiria fornecer mais material nas semanas seguintes. Beatriz respondeu que sim, e os dois fecharam um novo acordo. O valor não era alto, mas representava o primeiro dinheiro que a propriedade gerava desde que ela assumira o controle. Ao voltar para casa naquele fim de tarde,
Ela colocou o pequeno pagamento sobre a mesa da cozinha e ficou olhando para aquelas notas por alguns segundos. Não era o tamanho da quantia que importava. Era o que ela significava. Pela primeira vez desde a compra, a fazenda começava a devolver parte da confiança que ela havia depositado nela. Na manhã seguinte, acordou ainda antes do amanhecer. Preparou o café, pegou os cadernos do pai e voltou para a propriedade com um sorriso discreto no rosto. Enquanto o sol iluminava lentamente o campo coberto pela braquiária, Beatriz teve a certeza de que os primeiros sinais de mudança finalmente haviam começado a aparecer, mesmo que quase ninguém além dela fosse capaz de enxergá-los naquele momento. Os primeiros meses passaram mais rápido do que Beatriz imaginava. O trabalho continuava pesado, mas agora cada esforço começava a trazer uma pequena recompensa. As mudas que ela havia plantado estavam firmes, a produção de composto orgânico aumentava e o acordo para fornecer braquiária manejada corretamente ao criador de gado havia se tornado constante. O dinheiro ainda era pouco, longe de representar lucro suficiente para viver com tranquilidade, mas já era o bastante para pagar algumas despesas da propriedade sem precisar usar as economias que restavam. Aquilo deu a Beatriz uma sensação de alívio que ela não sentia havia muito tempo. Ela continuava seguindo os cadernos do pai quase todos os dias. Sempre que surgia alguma dúvida, voltava às anotações antes de tomar qualquer decisão. Aos poucos, começou a perceber que muitos dos problemas que enfrentava já tinham sido previstos por ele anos antes. Era como se estivesse caminhando ao lado dele, mesmo depois de tanto tempo. Enquanto isso, algumas pessoas da cidade começaram a notar mudanças que já não podiam ser ignoradas. O caminhão que buscava parte da produção aparecia toda semana. Alguns vizinhos comentavam que o gado saía da propriedade em boas condições. Outros perceberam que certas áreas, antes completamente secas, agora mantinham a vegetação verde por mais tempo, mesmo nos dias mais quentes. Os comentários começaram a mudar de tom. Em vez de dizer que Beatriz estava completamente perdida, passaram a perguntar o que exatamente ela estava fazendo naquela fazenda. Ela respondia apenas o necessário. Não tinha vontade de provar que estava certa. Preferia deixar que a própria terra falasse por ela. Em uma manhã, enquanto organizava ferramentas perto do galpão, recebeu a visita do Sr. Antônio outra vez. Ele caminhou lentamente pela propriedade, observando as árvores jovens espalhadas entre a pastagem. Depois sorriu e comentou que fazia muitos anos que não via alguém cuidar daquela terra com tanta dedicação. Contou também que alguns moradores já estavam comentando que talvez o antigo agrônomo, pai de Beatriz, não estivesse tão errado quanto diziam. Aquela frase mexeu com ela. Durante muito tempo, ouvira pessoas tratarem o trabalho do pai como uma coleção de ideias sem valor. Saber que alguns começavam a olhar para sua memória com mais respeito trouxe uma alegria silenciosa que ela guardou para si. Mas ao mesmo tempo em que surgiam os primeiros sinais de reconhecimento, outra pessoa acompanhava tudo de longe com um sentimento completamente diferente. Laura morava havia anos em outra cidade. Era filha única do antigo proprietário da fazenda e raramente visitava a região desde que o pai vendera a propriedade. Ela sempre acreditou que aquele lugar não tinha mais importância. Porém, durante uma visita ao pai, escutou alguns conhecidos comentando que a fazenda abandonada estava começando a produzir novamente e que uma viúva havia conseguido fazer o que ninguém acreditava ser possível. A conversa despertou sua curiosidade imediatamente. Ela perguntou quem era a compradora, quanto havia pago e o que exatamente estava acontecendo por lá. Conforme recebia as respostas, seu rosto mudava de expressão. O pai realmente vendera a propriedade por um valor muito abaixo do que outras terras da região costumavam valer. Na época, Laura nem prestou atenção ao negócio porque acreditava que a fazenda só daria prejuízo. Agora, ao ouvir que ela começava a prosperar, sentiu uma mistura de indignação e orgulho ferido. Na cabeça dela, alguém estava lucrando com um patrimônio que deveria continuar pertencendo à sua família. Nos dias seguintes, Laura decidiu permanecer na cidade por mais tempo. Sem avisar ninguém, dirigiu até a propriedade para observar tudo de perto. Parou o carro na estrada e ficou alguns minutos olhando através da cerca. Esperava encontrar um cenário de abandono,
mas viu exatamente o contrário. Não era uma fazenda rica nem moderna. Ainda existia muito trabalho pela frente. A casa continuava em reforma, algumas estruturas precisavam ser recuperadas e muitas áreas permaneciam cobertas pela braquiária. Mesmo assim, era evidente que alguém estava cuidando daquele lugar. Havia corredores abertos entre a vegetação, árvores jovens bem distribuídas, cercas sendo consertadas e sinais claros de organização. Laura apertou o volante com força. Aquela imagem contrariava tudo o que imaginava. Antes de ir embora, viu Beatriz caminhando pelo terreno com um caderno nas mãos, fazendo anotações enquanto observava as plantas. Sem descer do carro, Laura continuou olhando por alguns instantes e depois foi embora em silêncio. Naquela mesma tarde, conversou com o pai. Perguntou por que ele havia vendido a fazenda tão barata. O homem respondeu calmamente que já não tinha condições físicas de cuidar da propriedade e que vender havia sido a melhor decisão naquele momento. Laura insistiu dizendo que ele deveria ter esperado mais alguns anos. O pai respondeu que ninguém queria comprar aquela terra e que Beatriz havia sido praticamente a única interessada. A resposta não convenceu Laura. Ela saiu da conversa, acreditando que existia alguma informação escondida. Passou então a procurar antigos funcionários da fazenda, moradores mais velhos e pessoas que conheciam a história do lugar. Cada um contava uma versão diferente, mas todos concordavam em um ponto. A propriedade sempre foi considerada difícil e ninguém entendia por que Beatriz conseguira fazê-la reagir. Em vez de aceitar essa explicação, Laura começou a desconfiar que a compradora sabia de alguma coisa que o restante da cidade desconhecia. Essa ideia cresceu dentro dela durante vários dias. Quanto mais pensava, mais se convencia de que havia sido prejudicada. Ela começou a fazer contas, pesquisou o valor atual das terras da região e concluiu, por conta própria, que a fazenda poderia valer muito mais dali em diante. Em sua cabeça, recuperar a propriedade deixou de ser apenas uma questão financeira. Tornou-se uma questão de orgulho. Ela não suportava imaginar que alguém estivesse sendo elogiado por um patrimônio que, segundo acreditava, ainda deveria fazer parte da história de sua família. Enquanto Laura alimentava esse pensamento, Beatriz seguia completamente alheia ao que estava acontecendo. Sua preocupação naquele momento era preparar uma nova área para receber mais mudas antes da próxima estação de chuvas. Ela havia conseguido economizar o suficiente para ampliar um pouco o projeto e estava animada com os resultados que começavam a aparecer. Em alguns pontos da fazenda, já era possível ver pássaros e pequenos animais que antes quase não apareciam. Até a nascente escondida pela vegetação apresentava um fluxo de água mais constante. Cada detalhe reforçava sua confiança de que estava no caminho certo. No fim daquela semana, Laura voltou à propriedade mais uma vez. Dessa vez, desceu do carro e caminhou até a porteira. Beatriz a recebeu com educação, sem imaginar quem era a visitante. Laura se apresentou apenas como filha do antigo proprietário e pediu para conhecer a fazenda. Beatriz, sem desconfiar de nada, aceitou. Durante quase uma hora mostrou as áreas recuperadas, explicou como utilizava a braquiária e falou com entusiasmo sobre o que aprendera nos cadernos do pai. Laura ouviu tudo em silêncio, fazendo perguntas aparentemente inocentes, mas observando cada detalhe com atenção. Por dentro, porém, sua revolta aumentava a cada resposta. Ela não enxergava dedicação nem trabalho. Via apenas alguém ocupando um lugar que acreditava ser seu por direito. Quando a visita terminou, agradeceu pela recepção, entrou no carro e foi embora. Durante todo o caminho de volta, uma única ideia ocupava sua mente. Ela faria o que fosse necessário para recuperar aquela propriedade. Não importava quanto tempo levasse, nem quem precisasse enfrentar. Naquele instante, sem que Beatriz sequer desconfiasse, surgia a maior ameaça que ela enfrentaria desde o dia em que decidiu apostar todas as economias no sonho deixado pelo pai. Laura passou a agir com calma nos dias seguintes. Ela sabia que chegar fazendo acusações diretas não resolveria nada. Precisava encontrar uma maneira de fazer as pessoas duvidarem de Beatriz antes de qualquer outra coisa. A cidade era pequena, e ela conhecia muito bem como os boatos funcionavam naquele lugar. Bastava plantar uma dúvida para que, em poucas horas, cada morador contasse uma versão diferente da mesma história.
Foi exatamente por esse caminho que decidiu começar. Ela passou a visitar antigos conhecidos, entrou em lojas onde todos costumavam conversar depois do almoço e apareceu até na feira de sábado, onde quase toda a cidade se encontrava. No início, apenas fazia perguntas aparentemente inocentes. Dizia que ainda estava tentando entender por que o pai havia vendido a fazenda por um valor tão baixo. Perguntava se alguém sabia como Beatriz tinha conseguido tanto dinheiro para comprar a propriedade logo depois da morte do marido. Comentava que achava tudo muito estranho. Ela nunca acusava diretamente. Apenas deixava perguntas no ar. Era exatamente o suficiente para despertar a curiosidade das pessoas. Poucos dias depois, os comentários começaram a mudar. Algumas pessoas passaram a dizer que talvez o antigo proprietário tivesse sido enganado durante a negociação. Outras começaram a repetir que um homem já bastante idoso poderia ter assinado documentos sem compreender direito o que estava fazendo. Ninguém apresentava qualquer prova. Mesmo assim, a conversa se espalhava rapidamente. Enquanto isso, Beatriz seguia trabalhando sem imaginar o tamanho do problema que estava crescendo fora da fazenda. Sua rotina continuava praticamente igual. Acordava antes do amanhecer, preparava um café simples, colocava os cadernos do pai na caminhonete e seguia para a propriedade. Ela estava concentrada em ampliar a área onde plantaria novas árvores e em melhorar a produção do composto orgânico. O pequeno dinheiro que começava a entrar era reinvestido quase todo na própria fazenda. Cada ferramenta nova era comprada depois de muita conta. Cada muda era escolhida com cuidado. Ela sabia que ainda estava longe de alcançar estabilidade, mas também percebia que a propriedade respondia melhor a cada mês. Em uma tarde, quando foi buscar peças para consertar uma bomba de água, entrou na loja de materiais agrícolas e percebeu que o ambiente ficou estranho. Algumas pessoas interromperam a conversa assim que ela chegou. Outras apenas olharam rapidamente e desviaram os olhos. O dono da loja a atendeu normalmente, mas parecia desconfortável. Beatriz estranhou o clima, porém não perguntou nada. Comprou o que precisava e voltou para a fazenda. No dia seguinte, o Sr. Antônio apareceu novamente para visitá-la. Dessa vez, seu rosto demonstrava preocupação. Depois de caminhar um pouco pela propriedade, resolveu contar o que estava ouvindo na cidade. Disse que havia gente afirmando que ela aproveitara a idade avançada do antigo proprietário para comprar a fazenda por um preço injusto. Beatriz ficou completamente surpresa. Respondeu que todas as negociações haviam sido feitas de forma transparente, com documentos assinados em cartório e acompanhamento de advogado. O Sr. Antônio disse que acreditava nela, mas explicou que nem todos pensavam da mesma forma. Antes de ir embora, aconselhou Beatriz a guardar todos os documentos relacionados à compra. Ela agradeceu o aviso e passou o restante do dia pensando naquilo. Nunca imaginou que alguém pudesse transformar uma venda legal em motivo de desconfiança. Enquanto Beatriz organizava os papéis da compra, Laura iniciava uma segunda etapa do plano. Ela procurou um escritório especializado em denúncias ambientais e registrou uma reclamação anônima, afirmando que a propriedade estava sendo explorada de maneira irregular. Alegou que havia desmatamento sem autorização, movimentação inadequada do solo e risco para uma nascente da região. As informações eram falsas, mas suficientes para provocar uma fiscalização. Alguns dias depois, 2 técnicos chegaram à fazenda para realizar uma vistoria. Beatriz ficou assustada quando viu o carro oficial entrando pela porteira. Mesmo sem entender o motivo da visita, recebeu os fiscais com respeito e mostrou toda a propriedade. Explicou cada etapa do manejo, apresentou os registros do pai, exibiu os mapas de plantio e respondeu a todas as perguntas. Os técnicos caminharam durante horas pela fazenda, examinaram a nascente, observaram as áreas de vegetação e verificaram os pontos onde estavam sendo produzidos os adubos orgânicos. Antes de ir embora, disseram apenas que fariam um relatório. Durante vários dias, Beatriz ficou apreensiva. Era a primeira vez que enfrentava uma situação daquele tipo. Felizmente, o resultado chegou pouco tempo depois. A vistoria concluiu que não havia qualquer irregularidade. Pelo contrário, os técnicos registraram que o manejo realizado contribuía para melhorar as condições do solo e preservar a vegetação existente.
Quando recebeu aquela informação, Beatriz respirou aliviada. Pensou que o problema havia terminado. Mas Laura não desistiu. Percebendo que a denúncia não surtira efeito, passou a agir de forma ainda mais agressiva. Em uma madrugada, entrou escondida na propriedade acompanhada por um homem contratado apenas para fazer pequenos danos que parecessem acidentes. Eles cortaram parte de uma cerca recém-consertada, soltaram algumas tábuas do galpão e danificaram a mangueira que levava água até um reservatório usado para a irrigação das mudas. O prejuízo não era enorme, mas suficiente para atrasar o trabalho durante vários dias. Quando Beatriz chegou à fazenda naquela manhã, encontrou tudo espalhado. A princípio, acreditou que o vento forte da noite anterior pudesse ter causado parte dos estragos. Só depois percebeu que alguns cortes eram limpos demais para terem acontecido por acaso. Mesmo desconfiando de sabotagem, não tinha qualquer prova. Preferiu consertar tudo imediatamente para evitar prejuízos maiores. Na cidade, Laura continuava alimentando os comentários. Agora dizia que a fiscalização só não havia encontrado problemas porque Beatriz conhecia pessoas influentes. Cada vez que alguém demonstrava dúvida, ela acrescentava um novo detalhe inventado. Aos poucos, algumas famílias passaram a evitar fazer negócios com Beatriz por medo de se envolver em futuras disputas judiciais. Um fornecedor cancelou a entrega de algumas mudas, alegando excesso de pedidos. Outro pediu pagamento antecipado, coisa que nunca havia exigido antes. Beatriz começou a perceber que alguma coisa realmente estava mudando. Ela não conseguia identificar a origem do problema, mas sentia que a confiança das pessoas diminuía sem motivo aparente. Numa tarde, enquanto descarregava sacos de composto orgânico perto do galpão, encontrou um envelope deixado sobre a varanda da casa. Dentro, havia apenas um pedaço de papel sem assinatura. A mensagem dizia que ela jamais conseguiria permanecer naquela fazenda porque a verdade acabaria aparecendo. Não havia mais nenhuma informação. Beatriz leu várias vezes tentando entender quem teria escrito aquilo. Guardou o bilhete na gaveta do escritório e decidiu não comentar com ninguém. Apesar da preocupação, recusava-se a viver com medo. Continuou trabalhando normalmente. No entanto, naquela mesma noite, antes de dormir, voltou a pensar nas palavras do pai escritas nos cadernos. Em uma das páginas, ele dizia que qualquer projeto diferente enfrentaria resistência antes de ser compreendido. Ela fechou o caderno lentamente e ficou olhando pela janela de casa. Não fazia ideia de quem estava tentando destruir sua reputação, mas tinha certeza de que não era apenas uma sequência de coincidências. Pela primeira vez desde que comprara a propriedade, percebeu que a verdadeira ameaça não estava no solo, na falta de dinheiro ou na quantidade de trabalho que ainda precisava enfrentar. Havia alguém decidido a transformar sua vida em um pesadelo, e essa pessoa ainda estava apenas começando a mostrar até onde seria capaz de ir. Os ataques contra Beatriz continuaram nas semanas seguintes. Sempre acontecia alguma coisa que parecia pequena quando era vista separadamente, mas que, somada ao restante, começava a desgastar sua tranquilidade. Um cadeado aparecia quebrado, uma entrega demorava mais do que o normal, um fornecedor desistia de fechar negócio de última hora, ou surgia um novo comentário na cidade dizendo que a fazenda estava sendo administrada de forma irresponsável. Beatriz tentava manter a calma, mas já não conseguia ignorar que havia alguém trabalhando para destruir sua imagem. Mesmo assim, ela se recusava a abandonar o projeto. Cada manhã começava do mesmo jeito. Antes do nascer do sol, caminhava pela propriedade observando as plantas, verificando as áreas de pastagem e conferindo as árvores que cresciam um pouco mais a cada semana. Aquela rotina era o momento em que conseguia esquecer as preocupações. Era também quando sentia mais perto a presença do pai através dos antigos cadernos. Em uma dessas manhãs, enquanto anotava o desenvolvimento das mudas, ouviu o som de um carro se aproximando lentamente pela estrada de terra. Ela levantou a cabeça imaginando que fosse mais algum fornecedor ou algum morador curioso. O veículo parou em frente à porteira e dele desceu um homem de cerca de 40 anos, vestindo botas, calça jeans e uma camisa clara de mangas compridas. Ele olhou ao redor antes de se apresentar. Disse que se chamava Rafael e que era engenheiro agrônomo.
Explicou que havia sido contratado para fazer uma avaliação técnica da propriedade. Beatriz sentiu um aperto no peito. Imaginou imediatamente que se tratava de mais uma consequência das denúncias espalhadas contra ela. Mesmo assim, abriu a porteira e o convidou para entrar. Rafael agradeceu e começou a caminhar devagar pelo terreno. Ao contrário dos fiscais anteriores, ele não parecia interessado apenas em encontrar problemas. Fazia perguntas detalhadas sobre o manejo da braquiária, observava o solo com atenção, recolhia pequenas amostras de terra e analisava o crescimento das árvores plantadas entre as áreas de pastagem. Beatriz respondeu a tudo com sinceridade. Em nenhum momento tentou esconder informações. Mostrou os cadernos do pai, explicou como utilizava parte da braquiária na alimentação do gado, contou de que forma produzia o composto orgânico e descreveu as mudanças que havia percebido desde que comprara a fazenda. Rafael escutava cada explicação com interesse crescente. Em vários momentos pedia para ver novamente determinadas páginas dos cadernos. Havia desenhos, mapas e observações que chamavam sua atenção. Depois de quase 2 horas caminhando pela propriedade, pediu licença para ficar alguns minutos sozinho, observando uma área onde as árvores nativas começavam a crescer entre a pastagem. Beatriz o deixou à vontade e voltou ao galpão para continuar organizando algumas ferramentas. Enquanto isso, Rafael permanecia parado olhando o terreno. Ele havia chegado esperando encontrar uma fazenda mal administrada, exatamente como Laura descrevera. Em vez disso, via um projeto consistente, baseado em observações feitas durante décadas. Pouco tempo depois, voltou até Beatriz e pediu que ela lhe contasse mais sobre o pai. Ela falou da infância, das pesquisas que ele realizava, das críticas que sempre recebeu e da tristeza que sentia ao lembrar que quase ninguém havia dado valor ao seu trabalho. Rafael ouviu tudo em silêncio. Também contou um pouco da própria história. Disse que trabalhava com recuperação de áreas degradadas havia muitos anos e que raramente encontrava alguém aplicando técnicas tão simples e, ao mesmo tempo, tão inteligentes. Aquela conversa se prolongou muito mais do que ambos imaginavam. Pela primeira vez em muito tempo, Beatriz sentiu que estava falando com alguém que realmente entendia o que ela fazia. Não precisava justificar cada escolha, nem responder a perguntas carregadas de desconfiança. Rafael compreendia os detalhes técnicos, mas falava de maneira simples, tornando a conversa leve e natural. No fim da visita, ele agradeceu pela recepção e disse que ainda precisava analisar todo o material antes de concluir o relatório. Beatriz apenas sorriu. Já estava preparada para qualquer resultado. Assim que Rafael deixou a propriedade, dirigiu até a cidade para encontrar Laura. Ela o aguardava em uma cafeteria, demonstrando uma confiança que chamava a atenção. Assim que ele se sentou, perguntou se havia encontrado provas suficientes para mostrar que a fazenda estava sendo destruída. Rafael permaneceu alguns segundos em silêncio antes de responder. Disse que a situação era exatamente o contrário do que ela havia contado. Explicou que o manejo estava recuperando um solo bastante castigado pelo uso antigo e que o projeto possuía fundamentos técnicos sólidos. Laura pensou que ele estivesse brincando. Perguntou novamente se tinha certeza do que dizia. Rafael confirmou cada palavra e acrescentou que produziria um relatório reconhecendo a qualidade do trabalho desenvolvido por Beatriz. O rosto de Laura mudou completamente. Ela começou a dizer que ele estava sendo enganado, que Beatriz inventara uma história para convencê-lo e que aquela recuperação era apenas aparência. Rafael respondeu com calma que suas conclusões eram baseadas no que havia observado em campo e não em boatos. A conversa terminou de maneira fria. Laura saiu da cafeteria profundamente irritada. Não conseguia aceitar que o homem por quem nutria sentimentos desde a juventude tivesse tomado o partido da pessoa que ela mais desejava derrotar. Nos dias seguintes, Rafael voltou espontaneamente à propriedade. Dessa vez não havia qualquer obrigação profissional. Levou alguns livros, fez novas medições no solo e apresentou sugestões para melhorar ainda mais o projeto. Beatriz estranhou a visita, mas ficou feliz com a ajuda. Os dois passaram a trabalhar lado a lado durante várias manhãs. Rafael ensinava formas de aproveitar melhor a água da chuva, sugeria pequenas mudanças no posicionamento das mudas e ajudava a organizar um registro mais detalhado da evolução da fazenda. Em troca, Beatriz mostrava tudo o que aprendera nos cadernos do pai.
Muitas vezes, eles passavam horas comparando antigas anotações com o que acontecia diante dos próprios olhos. A convivência fez surgir uma amizade sincera. Entre uma tarefa e outra, conversavam sobre a vida, sobre as dificuldades que enfrentaram e sobre os sonhos que ainda desejavam realizar. Rafael descobriu que Beatriz carregava uma tristeza silenciosa desde a morte do marido, mas também percebeu que ela encontrara na fazenda um motivo para seguir em frente. Beatriz, por sua vez, enxergou em Rafael alguém paciente, respeitoso e disposto a ajudar sem esperar nada em troca. Enquanto isso, Laura observava tudo de longe. Em uma tarde, passou pela estrada e viu os dois caminhando juntos perto da nascente. Não conseguiu ouvir a conversa, mas bastou vê-los sorrindo durante o trabalho para sentir um incômodo que crescia rapidamente. Ela sempre acreditara que, se algum dia Rafael se aproximasse daquela propriedade, seria para ajudá-la a recuperar a fazenda. Agora, assistia exatamente ao contrário. Ele dedicava tempo, conhecimento e atenção à mulher que ela considerava sua maior adversária. A partir daquele instante, a disputa deixou de ser apenas pela propriedade. O sentimento de rejeição e ciúme passou a alimentar ainda mais sua determinação. Enquanto Beatriz e Rafael planejavam novas etapas para fortalecer a recuperação da terra, Laura começou a pensar em maneiras muito mais perigosas de separá-los e destruir tudo o que eles estavam construindo juntos. Depois que Rafael começou a frequentar a propriedade com mais frequência, a rotina de Beatriz ganhou um ritmo diferente. Antes ela fazia praticamente tudo sozinha. Agora, além da ajuda prática, tinha alguém com quem dividir as decisões mais importantes. As manhãs começavam cedo, como sempre. Beatriz chegava primeiro, abria o galpão, organizava as ferramentas e caminhava alguns minutos pela fazenda observando cada detalhe. Pouco depois, Rafael aparecia pela estrada de terra com a caminhonete coberta de poeira, trazendo algum equipamento, uma muda diferente ou simplesmente novas ideias para colocar em prática. Os dois não demoraram para criar uma sintonia natural. Não era preciso explicar muito. Enquanto um começava uma tarefa, o outro entendia imediatamente como podia ajudar. Em pouco tempo, conseguiram organizar um sistema melhor para aproveitar a água das chuvas, ampliaram a área de compostagem e começaram a separar espaços específicos para testar novas espécies de árvores que pudessem conviver bem com a braquiária sem prejudicar o restante da propriedade. Cada pequena conquista fazia Beatriz lembrar das anotações do pai. Em vários momentos ela abria os cadernos, mostrava uma observação escrita muitos anos antes e Rafael sorria ao perceber que aquela ideia ainda fazia sentido. Ele dizia que era raro encontrar alguém que tivesse observado a terra com tanta paciência. Quanto mais estudava aqueles registros, maior era sua admiração pelo homem que nunca chegou a conhecer. Também crescia sua admiração por Beatriz. Não apenas porque ela havia entendido o trabalho do pai, mas porque teve coragem de colocar tudo em prática quando ninguém acreditava nela. Em uma tarde de muito calor, depois de terminarem o plantio de mais algumas árvores frutíferas, os dois se sentaram debaixo da sombra de um ipê antigo para descansar. Beatriz levou uma garrafa de café e alguns pedaços de bolo que havia preparado na noite anterior. Enquanto comiam, Rafael perguntou como ela encontrava forças para continuar mesmo enfrentando tantos comentários e tantas dificuldades. Beatriz demorou alguns segundos antes de responder. Contou que, depois da morte de Carlos, passou muito tempo acreditando que sua vida havia parado. Durante meses fez apenas o necessário para continuar existindo. Disse que a fazenda apareceu justamente quando ela já não conseguia imaginar um novo começo. Explicou que, ao encontrar os cadernos do pai, sentiu pela primeira vez que ainda existia um motivo para seguir em frente. Rafael ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, respondeu apenas que Carlos certamente teria orgulho da coragem que ela demonstrava todos os dias. Aquela frase tocou Beatriz de um jeito inesperado. Não porque apagasse a dor da perda, mas porque era a primeira vez que alguém falava do marido sem pena, ou sem tentar mudar de assunto. Os dias passaram, e a amizade entre os dois ficou cada vez mais forte. Rafael começou a levar livros sobre recuperação de solos, mapas de propriedades que haviam passado por experiências parecidas e até fotografias de projetos desenvolvidos em outras regiões do país. Beatriz adorava aprender. Muitas vezes, os dois terminavam o trabalho já no fim da tarde,
e continuavam conversando sentados na varanda da casa em reforma, comparando as experiências dos livros com aquilo que acontecia na fazenda. Em uma dessas conversas, Rafael comentou que aquela propriedade tinha potencial para se tornar referência em recuperação ambiental. Beatriz sorriu, mas respondeu que ainda havia muito caminho pela frente. Ela nunca sonhou em ficar famosa. Queria apenas provar que o pai estava certo e conseguir viver dignamente da terra. Enquanto isso, Laura acompanhava tudo cada vez mais de perto. Ela já não escondia a irritação ao perceber que Rafael visitava a fazenda quase todos os dias. Desde a juventude alimentava um sentimento por ele. Nunca chegaram a namorar, mas Laura sempre acreditou que mais cedo ou mais tarde, os dois acabariam juntos. Quando descobriu que ele passava horas trabalhando ao lado de Beatriz, sentiu uma mistura de ciúme e orgulho ferido. Começou a procurar desculpas para encontrá-lo. Telefonava perguntando sobre o relatório técnico, convidava para tomar café ou inventava assuntos relacionados à antiga fazenda da família. Rafael respondia com educação, mas mantinha distância. Sua postura deixava Laura ainda mais frustrada. Em certo dia, ela resolveu aparecer de surpresa na propriedade. Encontrou Rafael ajudando Beatriz a instalar uma nova cerca ao redor de uma área recém-plantada. Os dois trabalhavam sorrindo, conversando de maneira descontraída, enquanto esticavam o arame. Laura estacionou o carro e caminhou até eles. Beatriz a cumprimentou educadamente. Rafael também foi cordial. Laura tentou disfarçar o incômodo e perguntou se poderia conversar alguns minutos com Rafael. Ele respondeu que sim. Os dois caminharam alguns metros para longe da cerca. Laura perguntou por que ele estava dedicando tanto tempo àquela fazenda. Rafael respondeu com naturalidade que acreditava no projeto e queria contribuir para que desse certo. Ela insistiu dizendo que ele estava desperdiçando esforço em uma propriedade que nem sequer lhe pertencia. Rafael respondeu que ajudava porque via ali um trabalho sério e porque admirava a determinação de Beatriz. Aquela resposta foi suficiente para Laura perceber que havia algo mudando. Pela primeira vez, ela enxergou no olhar dele uma admiração que nunca tinha conseguido despertar para si. A conversa terminou rapidamente. Laura entrou no carro e foi embora sem esconder a irritação. Assim que desapareceu na estrada, Beatriz perguntou se havia acontecido algum problema. Rafael preferiu minimizar a situação. Disse apenas que Laura estava inconformada com a venda da fazenda e que ainda demoraria para aceitar os fatos. Beatriz concordou, mas percebeu que havia mais naquela história do que ele estava dizendo. Mesmo assim, não insistiu. Nos dias seguintes, os dois voltaram ao trabalho normalmente. Certo fim de tarde, depois de uma chuva rápida, caminharam até a nascente para verificar se a água havia aumentado. O lugar estava diferente. O solo permanecia firme mesmo depois da chuva, e a vegetação ao redor parecia mais viva do que nunca. Rafael comentou que aquele era um dos melhores sinais de recuperação que já havia visto em uma área tão castigada. Beatriz sorriu satisfeita. Enquanto observavam a água escorrendo lentamente entre as pedras, os dois permaneceram alguns segundos em silêncio. Não era um silêncio desconfortável. Era daqueles momentos em que nenhuma palavra parecia necessária. Rafael olhou para Beatriz e percebeu que ela sorria observando a paisagem. Naquele instante compreendeu que sua admiração já não era apenas profissional. Gostava da forma como ela enfrentava os problemas sem perder a calma, da maneira respeitosa como tratava todas as pessoas e da coragem que demonstrava todos os dias. Beatriz também começou a perceber algo diferente. Fazia muito tempo que não se sentia tão tranquila ao lado de alguém. Depois da morte de Carlos, acreditava que jamais abriria espaço para um novo sentimento. No entanto, a presença constante de Rafael fazia seus dias ficarem mais leves. Ela ainda não chamava aquilo de amor. Tinha medo de dar um nome para algo que mal começava a surgir. Preferia aproveitar cada conversa, cada manhã de trabalho e cada pequena conquista compartilhada. Enquanto essa aproximação acontecia de forma natural, Laura se fechava cada vez mais dentro da própria revolta. Ela já não pensava apenas em recuperar a propriedade. Agora queria destruir a confiança que unia Beatriz e Rafael. Passou noites inteiras imaginando maneiras de afastá-los
e concluiu que precisava atingir Beatriz de um jeito muito mais profundo. Sozinha em sua casa, abriu uma pasta onde guardava cópias de documentos antigos da fazenda e começou a fazer anotações sobre pessoas que poderiam ajudá-la. Entre todos os nomes, um chamou sua atenção imediatamente: Marcelo, o irmão de Beatriz. Laura lembrava das conversas que ouvira na cidade sobre o desentendimento entre os dois desde a compra da propriedade. Fechou a pasta lentamente e sorriu pela primeira vez em muitos dias. Ela acabara de encontrar a peça que faltava para colocar em prática um plano muito maior do que qualquer boato ou denúncia que já tivesse espalhado. Laura passou os dias seguintes estudando a melhor forma de se aproximar de Marcelo. Ela sabia que uma conversa direta poderia despertar desconfiança. Precisava fazer com que ele acreditasse que tudo o que aconteceria dali para frente seria uma oportunidade para proteger a própria família. Antes de procurá-lo, conversou discretamente com algumas pessoas da cidade para entender melhor a relação entre os irmãos. Descobriu que Marcelo continuava inconformado com a compra da fazenda. Também soube que ele ainda comentava com conhecidos que Beatriz havia tomado uma decisão movida pela emoção depois da morte do marido. Para Laura, aquelas informações confirmavam que existia espaço para uma aliança. Em uma manhã, ela apareceu no escritório onde Marcelo trabalhava. Fingiu surpresa ao encontrá-lo e iniciou uma conversa leve, lembrando de antigos acontecimentos da cidade. Aos poucos levou o assunto até a venda da propriedade. Marcelo não demorou para demonstrar sua insatisfação. Disse que tentara convencer a irmã a desistir da compra, mas ela nunca aceitara ouvir seus conselhos. Laura escutou tudo com atenção, fazendo pequenas perguntas que incentivavam Marcelo a continuar falando. Quando percebeu que ele já confiava na conversa, comentou que também acreditava que a venda havia sido um grande erro. Acrescentou que seu pai jamais teria aceitado um preço tão baixo se estivesse em plenas condições de avaliar o verdadeiro valor da fazenda. Marcelo ficou em silêncio por alguns instantes. Aquela ideia parecia fazer sentido para ele. Laura aproveitou a oportunidade e sugeriu que talvez ainda existisse uma maneira de reverter a situação. Não entrou em detalhes naquele momento. Apenas disse que conversaria novamente quando tivesse reunido todas as informações necessárias. Marcelo passou o restante do dia pensando naquela possibilidade. Desde que Beatriz comprara a propriedade, ele acreditava que precisava protegê-la das próprias escolhas. Aos poucos, começou a convencer a si mesmo de que uma ação judicial não seria uma forma de prejudicar a irmã, mas de recuperar um patrimônio que, segundo imaginava, ela havia adquirido de maneira precipitada. Alguns dias depois, Laura voltou a procurá-lo. Dessa vez, levou alguns documentos antigos relacionados à fazenda, cópias da escritura e recortes de reportagens sobre disputas envolvendo pessoas idosas que haviam vendido propriedades por valores considerados muito baixos. Ela apresentou tudo como se estivesse apenas reunindo informações. Depois disse que conhecia um advogado disposto a analisar a situação. Explicou que, se conseguissem provar que o antigo proprietário não tinha plena consciência do negócio realizado, a venda poderia ser questionada. Marcelo perguntou o que ela ganharia ajudando naquela disputa. Laura respondeu que queria recuperar a fazenda da família. Em seguida, fez uma proposta que mudou completamente o rumo da conversa. Disse que caso conseguissem anular a venda, estaria disposta a dividir a propriedade com ele. Argumentou que Marcelo poderia administrar uma parte da área e garantir que Beatriz também fosse beneficiada no futuro. Era uma promessa cuidadosamente construída para parecer generosa. Na verdade, Laura não tinha qualquer intenção de cumprir aquele acordo. Marcelo, porém, não percebeu isso. Ele enxergou apenas a possibilidade de impedir que a irmã continuasse investindo em algo que considerava um enorme risco. Depois de alguns dias refletindo, aceitou participar do plano e concordou em financiar os primeiros custos da ação judicial. Enquanto essa aliança era formada, Beatriz vivia um dos períodos mais produtivos desde que chegara à fazenda. As árvores plantadas meses antes começavam a crescer com força. Algumas espécies já produziam pequenas flores, atraindo insetos e pássaros que quase não apareciam na região havia muitos anos. O gado, que utilizava parte da braquiária como alimento, apresentava bom desenvolvimento e novos produtores procuravam Beatriz interessados em entender como aquele sistema funcionava. Ela fazia questão de explicar tudo com calma, mostrando que não existia nenhum segredo.
Sempre dizia que apenas seguia o que aprendera com o pai e observava atentamente a resposta da própria terra. Rafael continuava ao seu lado praticamente todos os dias. Os dois trabalhavam em perfeita sintonia. Certa tarde, enquanto caminhavam pela propriedade, Rafael comentou que seria importante organizar todos os registros do projeto em uma única pasta. Fotografias, mapas, notas fiscais, análises do solo e anotações poderiam ser úteis no futuro. Beatriz concordou. Achava que aquele material serviria apenas para acompanhar a evolução da fazenda, sem imaginar que em pouco tempo cada documento poderia fazer enorme diferença. Nos dias seguintes, os dois passaram horas organizando arquivos. Separaram fotografias antigas e atuais, compararam áreas recuperadas e registraram o crescimento da vegetação. Rafael insistia em fotografar sempre os mesmos pontos para mostrar a evolução ao longo do tempo. Beatriz brincava dizendo que ele parecia mais fotógrafo do que engenheiro agrônomo. Os dois riam enquanto trabalhavam. Essa leveza contrastava completamente com o clima que começava a se formar fora da propriedade. Pouco tempo depois, Beatriz recebeu uma notificação oficial informando que uma ação judicial havia sido protocolada para questionar a validade da venda da fazenda. Ao ler o documento, sentiu um frio percorrer todo o corpo. O processo alegava que o antigo proprietário teria sido induzido a vender o imóvel por um valor muito inferior ao seu verdadeiro preço e afirmava que havia dúvidas sobre sua plena capacidade de decisão na época da negociação. Entre os apoiadores da ação aparecia também o nome de Marcelo. Beatriz precisou reler várias vezes para acreditar no que estava vendo. O que mais doía não era o processo em si, mas descobrir que o próprio irmão estava participando da tentativa de tirar dela aquilo pelo que lutava todos os dias. Naquela noite, ela permaneceu sentada na varanda da casa, olhando para a escuridão da fazenda. Não conseguia entender como Marcelo havia chegado àquele ponto. Recordou a infância dos dois, as brincadeiras, as dificuldades enfrentadas pela família e tudo o que viveram ao lado dos pais. Jamais imaginou que um dia precisaria enfrentá-lo em um tribunal. Na manhã seguinte, Rafael chegou cedo e encontrou Beatriz segurando a notificação nas mãos. Ela entregou o documento sem dizer uma palavra. Ele leu tudo com atenção e respirou fundo antes de falar. Explicou que o processo seria difícil, mas que as acusações precisariam ser provadas. Disse também que todos os documentos da compra pareciam corretos e que existiam muitos elementos mostrando a boa-fé de Beatriz durante toda a negociação. Mesmo assim, percebeu o quanto ela estava abalada. Sentou ao seu lado na varanda e permaneceu alguns minutos em silêncio. Depois, segurou delicadamente sua mão e disse que ela não enfrentaria aquela situação sozinha. Beatriz olhou para Rafael e, pela primeira vez desde o início de todos aqueles problemas, deixou as lágrimas caírem sem tentar escondê-las. Não chorava apenas pelo medo de perder a fazenda. Chorava pela dor de perceber que alguém da própria família havia escolhido ficar ao lado de quem desejava destruí-la. Rafael permaneceu ao seu lado durante todo aquele momento, sem fazer promessas exageradas nem dizer palavras vazias. Apenas mostrou com sua presença que estaria ali em qualquer circunstância. Enquanto isso, Laura acompanhava o andamento da ação com enorme satisfação. Ela acreditava que finalmente havia encontrado o caminho para tirar Beatriz da propriedade. No entanto, ignorava um detalhe importante. Desde a primeira visita à fazenda, Rafael nunca deixara de fazer anotações próprias sobre a história daquele lugar. Quanto mais estudava os antigos cadernos do pai de Beatriz e pesquisava registros antigos da região, mais percebia que existiam lacunas na versão apresentada por Laura. Movido pela curiosidade e pelo desejo de proteger Beatriz, ele decidiu iniciar uma investigação muito mais profunda sobre o passado daquela propriedade, sem imaginar que essa busca acabaria revelando uma verdade capaz de mudar completamente o destino de todos os envolvidos. A partir do momento em que a ação judicial começou oficialmente, a vida de Beatriz mudou outra vez. Até então, seu maior desafio era fazer a propriedade produzir e enfrentar os comentários da cidade. Agora, além de continuar trabalhando todos os dias na fazenda, precisava reunir documentos, conversar com advogados e responder às acusações apresentadas por Laura e por Marcelo.
O tempo parecia nunca ser suficiente. Mesmo assim, ela se recusava a abandonar a rotina que havia construído. Todas as manhãs fazia questão de caminhar pela propriedade antes de qualquer compromisso. Aqueles minutos em contato com a terra eram a única forma que encontrava de manter a calma. Rafael percebia o esforço que ela fazia para não demonstrar preocupação, mas bastava olhar com mais atenção para notar que o cansaço começava a aparecer em seu rosto. Sempre que podia, assumia parte das tarefas mais pesadas para que ela tivesse tempo de cuidar do processo. Enquanto isso, Laura demonstrava uma confiança cada vez maior. Passava pela cidade dizendo que a verdade finalmente apareceria e que a fazenda logo voltaria para sua família. Marcelo também parecia convencido de que estava fazendo a coisa certa. Ele repetia para quem perguntasse que sua intenção nunca foi prejudicar a irmã, mas impedir que ela permanecesse presa a um negócio que considerava injusto. Essas palavras, porém, já não tinham o mesmo efeito de antes. Algumas pessoas começaram a perceber que Beatriz continuava trabalhando normalmente, sem esconder documentos nem abandonar a propriedade, comportamento muito diferente do que seria esperado de alguém que realmente tivesse cometido alguma fraude. Rafael, por sua vez, mergulhou completamente na investigação sobre o passado da fazenda. Nos dias em que não estava ajudando Beatriz, visitava cartórios, conversava com antigos moradores, pesquisava arquivos públicos e procurava qualquer documento que pudesse esclarecer a verdadeira história daquela terra. Em uma dessas visitas ao cartório da cidade vizinha, encontrou registros antigos de medições da propriedade. Eram papéis envelhecidos, guardados havia décadas. A princípio pareciam não ter relação com o processo, mas um detalhe chamou sua atenção. O nome do pai de Beatriz aparecia diversas vezes como responsável por estudos técnicos realizados na área muito antes da venda. Rafael pediu cópias de todos os documentos disponíveis e levou o material para analisar com calma. Na noite seguinte, espalhou os papéis sobre a mesa de sua casa. Comparou datas, assinaturas e mapas antigos com os cadernos deixados pelo pai de Beatriz. Quanto mais observava, mais percebia que existia uma ligação muito maior entre aquelas pesquisas e a história da fazenda. Alguns dias depois, decidiu procurar antigos funcionários que haviam trabalhado para o pai de Laura. Um deles era seu Osvaldo, um senhor já bastante idoso que morava em um sítio simples na região. No início da conversa, ele dizia lembrar de pouca coisa, mas conforme Rafael mostrava fotografias antigas da propriedade, sua memória começou a despertar. Seu Osvaldo contou que o pai de Beatriz visitava frequentemente a fazenda para estudar o solo. Disse também que ele e o antigo proprietário passavam horas conversando perto da sede, observando a vegetação e fazendo anotações. Rafael perguntou se havia algum conflito entre os dois. O senhor respondeu imediatamente que não. Pelo contrário, eles pareciam ter muito respeito um pelo outro. Antes de ir embora, Rafael perguntou se existia mais alguém que pudesse confirmar essa informação. Seu Osvaldo lembrou de um antigo administrador da fazenda chamado Joaquim, que hoje vivia aposentado em outra cidade. Rafael não perdeu tempo. No dia seguinte, pegou a estrada logo cedo para encontrá-lo. Joaquim o recebeu com simpatia. Assim que ouviu o nome da propriedade, abriu um sorriso cheio de lembranças. Confirmou que o pai de Beatriz realmente passara muitos anos estudando aquela terra. Também contou que o antigo proprietário jamais tratou aquelas visitas como perda de tempo. Muito pelo contrário. Ele acreditava que aquelas pesquisas poderiam recuperar uma área bastante castigada pelo uso excessivo durante décadas. Rafael perguntou por que, então, a fazenda havia sido vendida como se fosse uma terra sem valor. Joaquim respondeu que nunca participou diretamente da negociação, mas lembrava de ouvir o patrão dizer que preferia entregar a propriedade para alguém disposto a cuidar dela do que deixá-la continuar abandonada. Essa frase ficou na cabeça de Rafael durante toda a viagem de volta. Ao chegar em casa, voltou aos cadernos de Beatriz. Em uma das últimas páginas, encontrou uma pequena observação sobre uma reunião realizada muitos anos antes com o antigo proprietário. Não havia detalhes, apenas uma data e a frase de que o projeto ainda tinha esperança. Aquilo aumentou ainda mais sua curiosidade. Ele decidiu ampliar a busca. Passou a visitar bibliotecas, consultar jornais antigos e procurar fotografias aéreas da região. Depois de vários dias de pesquisa, encontrou um acervo mantido por uma associação agrícola. Entre centenas de imagens antigas,
Havia fotografias da fazenda feitas durante um levantamento técnico realizado décadas antes. Rafael pediu autorização para examinar o material. Enquanto observava uma sequência de fotografias, percebeu algo que fez seu coração acelerar. Em várias delas, apareciam o pai de Beatriz e o pai de Laura caminhando juntos pela propriedade, analisando exatamente as áreas onde hoje existia a recuperação conduzida por Beatriz. Aquilo desmontava completamente a ideia de que o antigo proprietário desconhecia o potencial da terra. Mas Rafael ainda precisava de algo mais forte. As fotografias mostravam apenas que os dois trabalhavam juntos. Era necessário provar que o pai de Laura conhecia o verdadeiro valor ambiental da propriedade no momento da venda. Continuando a pesquisa, encontrou uma caixa com antigos relatórios técnicos elaborados durante aquele mesmo levantamento. Em um deles, havia uma assinatura que ele reconheceu imediatamente. Era do pai de Laura. O documento descrevia que a recuperação natural do solo dependia da preservação da braquiária e recomendava exatamente o tipo de manejo que Beatriz realizava atualmente. Rafael permaneceu alguns segundos olhando aquele relatório sem acreditar no que tinha encontrado. Aquela prova mostrava que o antigo proprietário sabia perfeitamente da importância daquela vegetação muitos anos antes da venda. Não apenas sabia, como concordava com o projeto estudado pelo pai de Beatriz. Na manhã seguinte, Rafael reuniu todas as cópias, organizou as fotografias por ordem de data e levou o material ao advogado de Beatriz. Os dois passaram horas analisando cada detalhe. O advogado explicou que aquelas descobertas poderiam mudar completamente o rumo do processo, mas ainda seria importante localizar o próprio antigo proprietário para confirmar tudo pessoalmente diante do juiz. Rafael concordou. Enquanto isso, Beatriz continuava sem saber da dimensão das descobertas feitas por ele. Ela apenas percebia que Rafael saía cedo, voltava tarde e carregava sempre uma pasta cheia de documentos. Em determinado momento, perguntou se havia encontrado alguma coisa importante. Ele sorriu discretamente e respondeu que ainda era cedo para criar expectativas, mas que cada dia estava entendendo melhor a verdadeira história daquela fazenda. Beatriz respeitou o silêncio dele. Confiava tanto em Rafael que preferiu esperar o momento certo. Na semana seguinte, os advogados receberam a confirmação da data da audiência principal. Laura comemorou imediatamente. Marcelo também acreditava que o processo caminhava a seu favor. Nenhum dos dois fazia ideia do que Rafael havia descoberto. Enquanto preparavam seus argumentos baseados na versão de que o antigo proprietário fora enganado, Rafael organizava cuidadosamente fotografias esquecidas, registros técnicos ignorados durante décadas e documentos capazes de mostrar que a verdade sobre aquela fazenda era muito diferente da história que Laura vinha contando desde o início. O dia da audiência chegou trazendo um clima pesado para todos os envolvidos. Beatriz quase não conseguiu dormir na noite anterior. Não era apenas o medo de perder a fazenda. Era a sensação de que toda a sua história, todo o esforço dos últimos meses e até a memória do pai seriam colocados em dúvida diante de muitas pessoas. Ainda antes do amanhecer, ela caminhou pela propriedade como fazia todos os dias. Passou pela nascente, observou as árvores que já cresciam entre a braquiária e parou por alguns instantes diante da antiga casa que começava a ganhar uma nova aparência, depois de tantos reparos. Respirou fundo e olhou para a terra ao redor. Aquela fazenda havia deixado de ser apenas um investimento. Era o lugar onde ela reencontrara um motivo para continuar vivendo depois da perda de Carlos. Perder tudo naquele momento significaria muito mais do que um prejuízo financeiro. Rafael chegou pouco depois. Encontrou Beatriz em silêncio, segurando um dos cadernos do pai. Sentou ao lado dela na varanda e perguntou se estava pronta. Ela respondeu que não existia maneira de estar preparada para enfrentar o próprio irmão em um tribunal, mas que também não fugiria da verdade. Rafael apenas colocou a mão sobre a dela por alguns segundos. Não precisava dizer muito. A presença dele já era suficiente para transmitir segurança. Os dois seguiram juntos para o fórum da cidade. Quando chegaram, encontraram um movimento muito maior do que esperavam. Como a disputa havia se tornado assunto constante entre os moradores, muita gente apareceu apenas para acompanhar o julgamento. Alguns acreditavam em Beatriz. Outros ainda repetiam as versões espalhadas por Laura.
Marcelo já estava no local conversando com o advogado que representava a ação. Laura caminhava pelos corredores demonstrando confiança. Cumprimentava conhecidos, sorria discretamente e agia como se a decisão já estivesse praticamente tomada. Ao ver Beatriz entrar acompanhada de Rafael, lançou um olhar frio, mas não disse uma palavra. Pouco depois, todos foram chamados para a sala de audiência. O juiz iniciou os trabalhos explicando que ouviria cada lado antes de analisar as provas apresentadas. O advogado de Laura falou primeiro. Repetiu que a propriedade havia sido vendida por um valor muito inferior ao de mercado e afirmou que o antigo proprietário não tinha plena consciência da importância da fazenda quando assinou a escritura. Também tentou reforçar a ideia de que Beatriz teria se aproveitado da situação para realizar um excelente negócio. Marcelo confirmou que sempre acreditou que a irmã havia tomado decisões impulsivas depois da morte do marido e declarou que seu único objetivo era proteger o patrimônio da família. Beatriz ouviu tudo em silêncio. Em alguns momentos, parecia difícil acreditar que aquelas palavras estavam sendo ditas pelo próprio irmão. Quando chegou sua vez de falar, levantou-se calmamente. Contou como encontrou os cadernos do pai, explicou que estudou durante semanas antes de decidir comprar a fazenda e descreveu cada etapa da recuperação do solo desde o primeiro dia. Entregou ao juiz os documentos da compra, comprovantes de pagamento, registros das melhorias realizadas na propriedade e os relatórios produzidos durante as fiscalizações ambientais. Falou com simplicidade, sem exageros e sem tentar convencer ninguém com emoção. Apenas contou exatamente o que havia vivido. Em seguida, Rafael foi chamado para prestar depoimento. Explicou sua formação como engenheiro agrônomo, contou que havia sido procurado inicialmente para avaliar a propriedade e afirmou que, depois da vistoria, concluiu que Beatriz realizava um dos melhores trabalhos de recuperação ambiental que já havia acompanhado. Laura tentou interromper algumas vezes por meio de seu advogado, alegando que Rafael havia criado envolvimento pessoal com Beatriz e que isso poderia comprometer sua imparcialidade. O juiz permitiu que o depoimento continuasse, mas registrou a observação. Foi então que Rafael pediu autorização para apresentar novos documentos que haviam sido localizados durante sua pesquisa. Sobre a mesa começaram a surgir fotografias antigas, mapas, registros de levantamentos técnicos e relatórios guardados durante décadas. O ambiente ficou completamente silencioso. Rafael explicou cada documento com calma. Mostrou imagens onde o pai de Beatriz e o antigo proprietário apareciam juntos estudando a fazenda muitos anos antes da venda. Em seguida, apresentou um relatório técnico assinado pelo próprio pai de Laura, no qual ele reconhecia a importância da recuperação natural do solo por meio da braquiária e concordava com as pesquisas desenvolvidas naquele local. Laura perdeu a expressão de confiança que mantinha desde o início da audiência. Seu advogado tentou diminuir a importância daqueles documentos, afirmando que eram antigos demais para provar qualquer coisa sobre a venda realizada anos depois. Rafael respondeu que ainda havia mais. Retirou outra pasta e mostrou registros complementares encontrados em arquivos públicos, confirmando que o antigo proprietário acompanhava as pesquisas havia muito tempo e tinha pleno conhecimento do potencial ambiental daquela terra. O juiz analisava cada folha com atenção. Mesmo assim, ainda restava uma dúvida importante. Era necessário saber se, no momento da venda, o antigo proprietário realmente tinha consciência de tudo aquilo. Foi então que o advogado de Beatriz informou que havia solicitado a presença dele como testemunha. Alguns minutos depois, a porta da sala se abriu e o senhor entrou caminhando lentamente, apoiado em uma bengala. Laura ficou completamente surpresa. Ela não imaginava que o pai aceitaria comparecer ao julgamento. O homem prestou compromisso de dizer a verdade e respondeu às primeiras perguntas com tranquilidade. Confirmou que vendera a propriedade por vontade própria. Explicou que sua saúde já não permitia continuar administrando a fazenda e que preferia entregá-la para alguém disposto a cuidar da terra da maneira correta. Quando o advogado perguntou se ele conhecia os estudos realizados pelo pai de Beatriz, respondeu sem hesitar que sim. Contou que acompanhou aquelas pesquisas durante muitos anos e que sempre acreditou que existia uma forma de recuperar o solo sem destruir a vegetação existente. Em seguida veio a pergunta mais importante. O advogado quis saber se ele havia sido enganado durante a venda.
O senhor levantou lentamente a cabeça e respondeu com firmeza que nunca foi enganado por Beatriz. Disse que todas as condições do negócio foram discutidas de maneira clara, que assinou cada documento consciente do que estava fazendo e que considerava a venda a melhor decisão para a propriedade naquele momento. A sala permaneceu em silêncio. Laura abaixou os olhos pela primeira vez desde o início da audiência. O pai continuou falando. Contou que sentia vergonha das atitudes da filha nos últimos meses. Disse que tentou convencê-la diversas vezes a aceitar a venda, mas ela nunca quis ouvir. Acrescentou que Beatriz havia tratado a fazenda com um cuidado que ele próprio já não conseguia oferecer por causa da idade, e que ver a terra recuperada lhe trazia enorme tranquilidade. Marcelo observava tudo sem conseguir esconder o choque. A cada nova resposta do antigo proprietário, percebia que toda a versão apresentada por Laura começava a desmoronar diante de seus olhos. O juiz fez mais algumas perguntas para esclarecer detalhes da negociação, e ao final dos depoimentos, informou que analisaria cuidadosamente toda a documentação antes de anunciar a decisão. A audiência foi encerrada, mas a sensação dentro da sala era de que algo muito importante havia mudado. Quando todos começaram a sair, Marcelo permaneceu parado por alguns instantes olhando para Beatriz. Parecia querer dizer alguma coisa, mas nenhuma palavra saía. Ela também não falou. Apenas o observou em silêncio antes de sair acompanhada por Rafael. Do lado de fora do fórum, os moradores comentavam o depoimento do antigo proprietário. Muitos demonstravam surpresa ao descobrir que ele próprio confirmara a legalidade da venda. Laura atravessou aquele grupo rapidamente, entrou no carro e foi embora sem olhar para ninguém. Enquanto dirigia, sua respiração ficava cada vez mais acelerada. Pela primeira vez percebeu que poderia perder não apenas a disputa pela fazenda, mas também toda a imagem que tentara construir diante da cidade. Consumida pela raiva, começou a pensar que, se não conseguisse vencer pela justiça, encontraria outro jeito de destruir Beatriz e acabar de uma vez por todas com tudo o que ela havia construído naquela propriedade. A audiência havia terminado, mas a tensão continuava no ar. Beatriz voltou para a fazenda ao lado de Rafael sem saber qual seria a decisão final do juiz. Embora o depoimento do antigo proprietário tivesse mudado completamente o rumo do processo, ela entendia que ainda precisava esperar a sentença. Mesmo assim, naquela noite conseguiu dormir um pouco mais tranquila do que nos dias anteriores. Pela primeira vez desde o início de toda aquela disputa, sentia que a verdade finalmente havia sido ouvida. Na manhã seguinte, acordou cedo como sempre. Caminhou pelos corredores abertos entre a braquiária, observou as árvores que já começavam a formar pequenas sombras sobre o solo e verificou o trabalho feito na compostagem. Tudo parecia seguir seu ritmo normal. A fazenda continuava crescendo enquanto a batalha na justiça seguia seu caminho. Rafael chegou pouco depois trazendo uma boa notícia. O advogado havia telefonado dizendo que a decisão do juiz seria divulgada em poucos dias e que estava bastante confiante. Beatriz sorriu, mas evitou criar expectativas. Aprendera ao longo daqueles meses que comemorar antes da hora podia trazer decepções. Preferia continuar trabalhando. Nos dias seguintes, vários moradores da cidade começaram a visitar a propriedade por curiosidade. Muitos eram pessoas que antes haviam criticado Beatriz e agora queriam entender como aquele lugar estava mudando tanto. Ela recebia todos com educação. Mostrava a área onde produzia o composto orgânico, explicava o manejo da braquiária e falava das árvores plantadas entre a pastagem. Nunca tratava ninguém com ressentimento. Rafael observava tudo de longe e admirava ainda mais a maneira como ela lidava com as pessoas. Em determinado momento comentou que qualquer outra pessoa talvez aproveitasse a oportunidade para lembrar das críticas recebidas. Beatriz respondeu apenas que guardar mágoa consumia tempo demais e que preferia usar sua energia para cuidar da terra. Enquanto a fazenda seguia prosperando, Laura permanecia isolada em sua casa. Desde a audiência quase não saía. A confirmação dada pelo próprio pai diante do juiz destruiu todos os argumentos que ela vinha repetindo havia meses. Mesmo assim, ela se recusava a aceitar a derrota. Passava horas olhando antigos documentos da fazenda espalhados sobre a mesa, tentando encontrar alguma forma de reverter a situação. Quanto mais pensava,
mais sua revolta aumentava. Na cabeça dela, Beatriz havia roubado não apenas uma propriedade, mas também o reconhecimento que deveria pertencer à sua família. A cada dia esse sentimento crescia até se transformar em obsessão. Pouco depois, chegou a notícia que todos esperavam. O juiz manteve a validade da venda, reconheceu que não existia qualquer prova de fraude e destacou que o antigo proprietário havia confirmado espontaneamente que realizou o negócio por vontade própria. A ação foi rejeitada. Quando recebeu a ligação do advogado, Beatriz permaneceu alguns segundos em silêncio. Depois, fechou os olhos e respirou profundamente. Todo o peso que carregava parecia diminuir de uma só vez. Rafael sorriu ao vê-la emocionada e a abraçou com força. Não era apenas uma vitória na justiça. Era o reconhecimento de que todo o esforço, toda a honestidade e toda a confiança que depositara naquele projeto haviam sido respeitados. Marcelo também recebeu a notícia naquele mesmo dia. Sentou sozinho em seu escritório, segurando a cópia da decisão judicial. Pela primeira vez, começou a perceber o tamanho do erro que havia cometido. Recordou cada conversa com Laura, cada acusação feita contra a irmã e cada momento em que preferiu acreditar em boatos em vez de conversar com Beatriz. A culpa começou a pesar sobre ele, mas ainda não encontrou coragem para procurá-la. Enquanto isso, Laura recebeu a sentença como se fosse uma ofensa pessoal. Rasgou algumas folhas, jogou documentos no chão e passou horas andando de um lado para o outro sem conseguir controlar a raiva. Em determinado momento pegou o carro e dirigiu até um posto de combustível na saída da cidade. Comprou um galão de gasolina alegando que precisava abastecer um equipamento agrícola. O atendente não desconfiou de nada. Ela colocou o recipiente no porta-malas e voltou para casa sem chamar atenção. Durante o restante do dia, permaneceu em silêncio, esperando anoitecer. Na fazenda, Beatriz e Rafael encerraram o trabalho mais cedo. Resolveram comemorar discretamente a vitória, preparando um jantar simples na antiga casa que agora estava praticamente reformada. Enquanto organizavam a mesa, conversavam sobre os próximos passos do projeto. Rafael dizia que, depois da decisão da justiça, seria mais fácil conseguir apoio para ampliar a recuperação da propriedade. Beatriz concordava, mas continuava fazendo planos com os pés no chão. Antes de dormir, os dois caminharam mais uma vez até a nascente. O céu estava carregado de nuvens escuras. Rafael comentou que provavelmente uma tempestade forte chegaria durante a madrugada. Eles voltaram para casa sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Já passava das 11 da noite quando Laura estacionou o carro alguns metros antes da porteira da fazenda. Pegou o galão de gasolina e entrou a pé por um trecho da cerca onde conhecia uma passagem antiga. Caminhou no escuro até uma área de pastagem mais afastada da casa. Parou, olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava por perto e espalhou combustível sobre uma parte da vegetação seca que havia sido cortada dias antes durante o manejo. Em seguida, riscou um fósforo. As chamas surgiram rapidamente e começaram a avançar pelo capim. Laura observou o fogo crescer durante alguns segundos. Em sua mente, tudo daria certo. Ela imaginava que, quando o incêndio fosse descoberto, todos culpariam Beatriz por negligência e o trabalho de recuperação ambiental perderia completamente a credibilidade. Satisfeita, voltou correndo para o carro e deixou o local. Poucos minutos depois, o vento aumentou de intensidade. O fogo avançou sobre uma parte da pastagem, iluminando a noite. Mas, antes que as chamas alcançassem áreas maiores, o céu foi cortado por um forte clarão. Um trovão ecoou por toda a região e uma chuva intensa começou a cair. Em questão de minutos, a tempestade transformou completamente a paisagem. A água descia com tanta força que pequenos riachos surgiam em vários pontos da fazenda. Beatriz e Rafael acordaram assustados com o barulho. Ao olhar pela janela, perceberam o brilho das chamas ao longe. Os dois correram imediatamente para o lado de fora. Antes mesmo de conseguirem chegar ao local, a chuva já começava a controlar o incêndio. Com a ajuda de alguns equipamentos simples e da água que caía sem parar, conseguiram impedir que o fogo se espalhasse. Enquanto lutavam contra as últimas chamas, uma situação muito mais grave acontecia nas propriedades vizinhas. Muitas delas haviam removido completamente a vegetação anos antes. Com o solo exposto,
A água da tempestade começou a descer com enorme velocidade, formando enxurradas e provocando deslizamentos em vários pontos. Cercas foram levadas, estradas ficaram cobertas de lama e alguns pequenos currais desabaram. Na propriedade de Beatriz, porém, aconteceu algo completamente diferente. As raízes profundas da braquiária seguravam o solo com firmeza. A água infiltrava lentamente em vez de escorrer com violência. As árvores plantadas ajudavam a reduzir a força da chuva sobre a terra, e os corredores planejados por ela conduziam parte da água até áreas de infiltração. Rafael observava tudo impressionado. Aquilo confirmava, diante dos próprios olhos, exatamente o que os antigos estudos do pai de Beatriz descreviam. Enquanto moradores das propriedades vizinhas tentavam desesperadamente conter a enxurrada, a fazenda de Beatriz funcionava como uma grande barreira natural. Parte da água que desceria em direção ao povoado acabou sendo retida e distribuída pela vegetação, diminuindo o impacto da tempestade. Logo depois que a chuva perdeu força, começaram a chegar vizinhos pedindo ajuda. Muitos estavam assustados com os prejuízos sofridos. Beatriz e Rafael passaram o restante da madrugada auxiliando quem precisava, emprestando ferramentas, ajudando a retirar galhos caídos e verificando se havia pessoas feridas. Somente quando o dia começou a clarear, eles voltaram até a área onde o incêndio havia começado. O fogo estava completamente apagado. Enquanto observavam o terreno, Rafael lembrou de um equipamento que havia instalado algumas semanas antes para acompanhar o movimento de animais silvestres perto da pastagem. Era uma pequena câmera com sensor de movimento presa discretamente em uma árvore. Ele caminhou até o local e encontrou o aparelho intacto. Retirou o cartão de memória e olhou para Beatriz. Sem dizer nada, os dois voltaram rapidamente para a casa. Rafael colocou o cartão no computador e iniciou a reprodução das imagens gravadas durante a noite. Nos primeiros minutos, apareciam apenas pequenos animais atravessando a vegetação. Depois, surgiu a imagem de um carro parando perto da cerca. Em seguida, uma pessoa caminhando com um galão na mão. Conforme a gravação avançava, o rosto ficou completamente visível sob a luz dos próprios faróis do veículo. Era Laura, espalhando gasolina sobre a pastagem antes de acender o fósforo. Beatriz permaneceu imóvel olhando para a tela. Depois de tantos meses de boatos, denúncias falsas e sabotagens, finalmente existia uma prova impossível de negar mostrando quem estava por trás de tudo. Beatriz permaneceu alguns segundos olhando para a tela do computador sem conseguir dizer uma única palavra. A imagem de Laura caminhando pela pastagem com o galão de gasolina parecia impossível de acreditar, mesmo depois de tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Rafael assistiu à gravação novamente para ter certeza de que nenhum detalhe passara despercebido. Não havia dúvida alguma. O rosto de Laura aparecia claramente em vários momentos. Era possível ver quando ela atravessava a cerca, espalhava o combustível e acendia o fósforo antes de voltar correndo para o carro. O horário também estava registrado. Rafael respirou fundo e olhou para Beatriz. Ela continuava em silêncio. Não demonstrava raiva. O que aparecia em seu rosto era uma enorme decepção. Nunca imaginou que alguém fosse capaz de colocar tantas vidas em risco apenas para alimentar um sentimento de vingança. Sem perder tempo, Rafael fez uma cópia das imagens em mais de um dispositivo. Em seguida, telefonou para o advogado de Beatriz e explicou tudo o que havia acontecido durante a madrugada. O advogado orientou que ninguém alterasse os arquivos e recomendou comunicar imediatamente à polícia. Pouco depois, uma equipe chegou à fazenda. Os policiais assistiram à gravação, verificaram o local onde o incêndio havia começado e recolheram amostras do solo ainda com cheiro de combustível. Também conversaram com moradores que haviam visto a fumaça durante a tempestade e registraram os estragos provocados pelo fogo antes da chuva apagar as chamas. Enquanto isso, Laura ainda acreditava que seu plano havia dado certo. Ela imaginava que a tempestade teria destruído qualquer vestígio do incêndio e que ninguém conseguiria descobrir sua participação. Foi surpreendida no fim daquela manhã, quando os policiais chegaram à sua casa com um mandado de busca. Ao perceber que estavam ali por causa do incêndio, tentou manter a calma. Disse que passara toda a noite em casa e que não fazia ideia do que estava acontecendo.
A tranquilidade desapareceu no momento em que um dos investigadores mostrou um trecho da gravação. Laura ficou completamente sem reação. Ainda tentou dizer que as imagens poderiam ter sido manipuladas, mas sabia que aquela explicação dificilmente convenceria alguém. Durante a busca, os policiais encontraram no porta-malas do carro um galão com restos de gasolina e roupas ainda com pequenas manchas do combustível. O conjunto das provas foi suficiente para que ela fosse conduzida à delegacia para prestar depoimento. A notícia se espalhou pela cidade com a mesma velocidade dos boatos que meses antes haviam atingido Beatriz. Dessa vez, porém, a história era diferente. As pessoas comentavam que finalmente havia sido descoberta a verdadeira responsável por todas as confusões envolvendo a fazenda. Muitos moradores lembraram das denúncias ambientais, das acusações sobre a venda da propriedade e dos comentários espalhados por Laura desde que retornara à região. Aos poucos, todos começaram a perceber que aqueles acontecimentos faziam parte de um único plano. Marcelo recebeu a notícia ainda no trabalho. Quando soube que Laura havia sido identificada como responsável pelo incêndio, sentiu um peso enorme sobre os ombros. Pela primeira vez compreendeu que havia financiado e apoiado alguém capaz de cometer um crime para atingir sua própria irmã. Saiu do escritório sem pensar duas vezes e dirigiu até a fazenda. Ao chegar, encontrou Beatriz conversando com alguns policiais e com moradores que ajudavam a limpar os últimos sinais deixados pela tempestade. Esperou todos se afastarem antes de se aproximar. Ficou alguns segundos olhando para a irmã, sem encontrar coragem para começar a conversa. Por fim, pediu desculpas. Disse que havia permitido que o orgulho falasse mais alto do que a confiança construída durante toda a vida. Confessou que se deixou convencer pelas mentiras de Laura porque acreditava sinceramente estar protegendo Beatriz, mas reconheceu que jamais deveria ter tomado decisões sem ouvi-la de verdade. Beatriz escutou tudo em silêncio. Ainda estava machucada pelo que acontecera, mas também enxergava o arrependimento sincero no rosto do irmão. Depois de alguns instantes, respondeu que algumas feridas demoravam para cicatrizar, mas que não queria carregar aquele conflito para sempre. Os dois se abraçaram pela primeira vez desde o início da disputa. Não era um abraço capaz de apagar tudo o que aconteceu, mas representava o primeiro passo para reconstruir uma relação que parecia perdida. Enquanto isso, o trabalho realizado na fazenda começava a chamar atenção muito além da cidade. Técnicos que participaram da vistoria depois da tempestade produziram relatórios mostrando que a combinação entre a braquiária, as árvores nativas e o manejo planejado havia reduzido significativamente a erosão causada pelas chuvas intensas. Em propriedades vizinhas onde o solo permanecia exposto, os prejuízos foram muito maiores. As fotografias feitas após a tempestade passaram a circular entre universidades, órgãos ambientais e grupos de produtores rurais interessados em sistemas de recuperação de áreas degradadas. Poucas semanas depois, começaram a chegar visitantes de diferentes regiões do estado. Eram estudantes, pesquisadores, agricultores e técnicos querendo conhecer de perto o trabalho desenvolvido por Beatriz. Ela recebia todos da mesma forma simples com que sempre tratou qualquer pessoa. Caminhava pela fazenda mostrando cada etapa do processo, apresentava os antigos cadernos do pai e fazia questão de explicar que nenhum resultado havia surgido da noite para o dia. Sempre repetia que a terra precisava de tempo para responder e que paciência fazia parte do trabalho. Rafael acompanhava essas visitas com orgulho. Via o brilho nos olhos de Beatriz cada vez que alguém compreendia a importância daquele projeto. Também percebeu que muitos pequenos produtores da região enfrentavam dificuldades financeiras e não tinham recursos para investir em novas formas de cultivo. Foi durante uma dessas conversas que surgiu uma ideia que transformaria ainda mais a história da comunidade. Beatriz propôs criar uma cooperativa para reunir famílias interessadas em recuperar suas propriedades, utilizando parte do conhecimento desenvolvido na fazenda. Em vez de guardar tudo apenas para si, queria dividir experiências, equipamentos e oportunidades. Rafael apoiou imediatamente a proposta. Nos meses seguintes, a cooperativa começou a funcionar.
Algumas famílias que antes mal conseguiam manter suas pequenas propriedades passaram a produzir adubo orgânico, mudas e outros materiais ligados à recuperação ambiental. Outras aprenderam novas formas de aproveitar a vegetação existente sem destruir o solo. O mais surpreendente foi que, entre os primeiros participantes, estavam pessoas que meses antes haviam chamado Beatriz de louca quando ela comprou a fazenda. Ela nunca mencionava o passado. Tratava todos exatamente da mesma maneira. A mudança de atitude acabou conquistando até os mais desconfiados. A fazenda deixou de ser conhecida como a propriedade abandonada que ninguém queria. Agora era vista como um exemplo de recuperação da terra e de desenvolvimento para toda a região. Em uma tarde tranquila, depois de acompanhar um grupo de estudantes durante uma visita, Beatriz e Rafael caminharam até a nascente, o lugar onde tantas conversas importantes haviam acontecido. O som da água correndo lentamente entre as pedras parecia ainda mais bonito do que antes. As árvores estavam maiores, a sombra havia aumentado e diversos pássaros circulavam pela área. Rafael olhou para Beatriz com um sorriso sereno. Disse que ela havia conseguido muito mais do que recuperar uma fazenda. Sem perceber, transformou a vida de muitas pessoas. Beatriz respondeu que jamais teria chegado até ali sozinha. Lembrou da ajuda que recebeu dele nos momentos mais difíceis, da confiança que nunca faltou mesmo quando quase todos duvidavam dela, e do apoio silencioso que fez diferença em cada etapa daquela caminhada. Os dois permaneceram alguns instantes em silêncio, observando a água. Depois Rafael segurou delicadamente a mão de Beatriz. Dessa vez, ela não sentiu medo de corresponder ao gesto. A dor pela perda de Carlos continuaria fazendo parte de sua história, mas já não ocupava todo o espaço dentro do seu coração. Pela primeira vez em muitos anos, permitiu-se acreditar que ainda existia lugar para um novo amor. Enquanto os dois caminhavam lentamente de volta para a casa, sem saber, uma última descoberta ainda permanecia escondida entre os antigos cadernos deixados pelo pai de Beatriz, aguardando o momento certo para revelar que toda aquela história era ainda maior do que qualquer um deles conseguia imaginar. Alguns meses se passaram, desde que a cooperativa começou a funcionar. A fazenda já não lembrava em quase nada o lugar que Beatriz encontrou no dia em que atravessou aquela velha porteira pela primeira vez. A casa estava completamente recuperada. As cercas haviam sido refeitas. As árvores plantadas nos primeiros meses já formavam corredores de sombra, e a braquiária continuava ocupando seu espaço, agora sendo vista por todos de um jeito completamente diferente. O que antes era chamado de mato sem valor havia se tornado um dos principais símbolos da transformação daquela terra. Quase toda semana chegavam visitantes para conhecer o projeto. Alguns vinham de cidades vizinhas. Outros viajavam muitas horas apenas para ver de perto como uma propriedade considerada perdida conseguira se transformar em referência para tantas pessoas. Beatriz recebia cada grupo com a mesma calma de sempre. Caminhava pelos campos, mostrava o sistema de recuperação do solo, explicava como produzia o composto orgânico e fazia questão de lembrar que tudo havia começado com algumas anotações deixadas por seu pai. Sempre que dizia isso, seus olhos brilhavam discretamente. Ela sentia que, de alguma forma, finalmente estava devolvendo ao pai o reconhecimento que ele nunca recebeu enquanto esteve vivo. Em uma tarde de muito trabalho, Beatriz decidiu organizar de uma vez por todas o antigo escritório da casa. Desde a reforma, vários objetos haviam sido guardados em caixas para serem separados depois. Como a rotina nunca dava trégua, aquela tarefa ficara sendo adiada durante meses. Rafael estava ajudando um grupo da cooperativa em outra área da fazenda. Então ela resolveu aproveitar o silêncio da casa para colocar tudo em ordem. Retirou livros antigos das prateleiras, limpou fotografias, organizou ferramentas pequenas e separou documentos que já não tinham utilidade. Em seguida, abriu uma caixa onde estavam reunidos os últimos cadernos do pai que ainda não haviam sido examinados com atenção. Muitos deles ela já conhecia bem. Outros continham apenas cálculos, desenhos de áreas da propriedade e observações sobre chuvas e tipos de solo. Mesmo assim, decidiu folhear cada um novamente. Enquanto virava as páginas de um dos cadernos mais antigos, percebeu que a capa parecia um pouco mais grossa do que as outras.
Passou os dedos pela parte interna e sentiu que havia algo escondido entre o papelão e o revestimento de tecido. Com cuidado, soltou uma pequena costura já bastante desgastada pelo tempo. De dentro, surgiu um envelope amarelado, fechado havia muitos anos. Na frente estava escrito apenas o nome dela com a letra do pai. Beatriz ficou imóvel por alguns segundos. Seu coração acelerou. Aquela carta nunca havia sido mencionada por ninguém da família. Sentou lentamente na antiga mesa de madeira, respirou fundo e abriu o envelope com todo o cuidado. As primeiras linhas fizeram seus olhos se encherem de lágrimas. O pai explicava que escrevera aquela carta muitos anos antes, sem saber se algum dia ela chegaria às mãos da filha. Dizia que, se ela estivesse lendo aquelas palavras, era porque finalmente havia encontrado o caminho que ele sempre esperou que descobrisse. Beatriz continuou lendo em silêncio. O pai contava que conheceu o antigo proprietário da fazenda quando ambos ainda eram jovens. Os dois desenvolveram uma amizade baseada no respeito e no interesse comum pela terra. Enquanto muitos produtores buscavam apenas aumentar a produção, eles passavam horas conversando sobre maneiras de recuperar áreas que haviam sido castigadas por décadas de exploração sem planejamento. Foi nessa época que iniciaram pequenos testes na propriedade. O pai de Beatriz explicava que a primeira área de braquiária existente na fazenda havia sido plantada por ele próprio, muitos anos antes, não para formar um simples pasto, mas como parte de uma experiência de recuperação do solo. Durante décadas, acompanhou silenciosamente o comportamento daquela vegetação, registrando cada mudança em seus cadernos. Também escreveu que poucas pessoas acreditaram em suas ideias. Muitos riram quando ele dizia que aquele capim poderia devolver vida a uma terra considerada perdida. Mesmo assim, nunca desistiu. Mais adiante, a carta revelava algo que Beatriz jamais imaginou. O pai contava que, conforme envelhecia, passou a conversar com frequência com o antigo proprietário sobre o futuro da fazenda. Ambos sabiam que talvez não estivessem vivos quando o projeto finalmente pudesse ser compreendido. Foi então que fizeram um acordo entre amigos. Se algum dia Beatriz demonstrasse interesse pela propriedade e entendesse o verdadeiro valor daquele trabalho, ela teria prioridade para comprá-la por um preço acessível, independentemente do valor que a terra pudesse alcançar no futuro. O objetivo nunca foi beneficiar financeiramente ninguém. O que eles queriam era garantir que todo o estudo realizado durante tantos anos não fosse perdido depois de suas mortes. Beatriz precisou interromper a leitura por alguns instantes. As mãos tremiam enquanto segurava a carta. Durante todo aquele tempo, acreditou que comprara a fazenda apenas por impulso, guiada pelas lembranças do pai e pelos cadernos encontrados depois da morte dele. Agora descobria que aquele momento havia sido preparado muitos anos antes. O pai continuava explicando que jamais contou esse plano à família porque tinha medo de criar expectativas ou pressionar a filha a seguir um caminho que talvez ela nunca desejasse. Preferiu deixar que a vida decidisse. Se Beatriz nunca demonstrasse interesse pela fazenda, tudo permaneceria apenas como um sonho guardado entre aqueles papéis. Mas, se um dia ela chegasse até ali por vontade própria, saberia que nada havia acontecido por acaso. No final da carta, ele escreveu que tinha orgulho da mulher que acreditava que ela se tornaria, independentemente da profissão que escolhesse ou do lugar onde vivesse. Disse que a maior herança que poderia deixar não era uma propriedade nem dinheiro, mas a capacidade de enxergar valor onde quase todo mundo via apenas abandono. Também escreveu que cuidar da terra significava cuidar das pessoas que dependiam dela e que esse sempre foi seu maior sonho. Quando terminou a leitura, Beatriz já não conseguia conter as lágrimas. Naquele momento, ouviu passos do lado de fora. Rafael entrou na casa carregando algumas ferramentas e percebeu imediatamente que algo importante havia acontecido. Aproximou-se em silêncio. Beatriz apenas estendeu a carta para ele. Rafael leu cada linha com atenção. À medida que avançava na leitura, sua expressão também mudava. Quando terminou, fechou cuidadosamente o envelope e olhou para Beatriz. Nenhum dos dois precisou dizer muita coisa. Eles compreenderam juntos que toda aquela história era muito maior do que imaginavam. A compra da fazenda nunca foi fruto de sorte nem de coincidência.
Era a continuação de um projeto iniciado décadas antes por dois homens que acreditaram na recuperação daquela terra quando ninguém mais acreditava. Nos dias seguintes, Beatriz decidiu compartilhar a descoberta apenas com algumas pessoas muito próximas. Mostrou a carta ao antigo proprietário, que se emocionou ao reler palavras que jamais soube que o amigo havia escrito. O senhor confirmou cada detalhe do acordo descrito na carta. Contou que os dois realmente combinaram manter tudo em segredo para que Beatriz tivesse liberdade de escolher o próprio destino. Também pediu desculpas por nunca ter revelado essa história antes. Disse que respeitou a promessa feita ao amigo até o último momento. Marcelo também leu a carta. Ao terminar, compreendeu definitivamente o tamanho da injustiça que cometera contra a irmã. Percebeu que passou meses tentando destruir exatamente o sonho que o pai vinha construindo em silêncio havia tantos anos. Com o tempo, a carta passou a ocupar um lugar especial dentro da casa da fazenda. Beatriz mandou fazer uma moldura de vidro para protegê-la, mantendo sempre o original guardado em segurança. Não a transformou em atração para visitantes nem fez discursos sobre aquela descoberta. Apenas a conservou como lembrança de que o verdadeiro valor daquela propriedade nunca esteve apenas na terra, mas na confiança depositada entre pessoas que acreditavam no futuro. Em um fim de tarde, quando o sol começava a desaparecer atrás das árvores, Beatriz e Rafael caminharam juntos até o ponto mais alto da fazenda. Dali era possível enxergar a pastagem, as árvores espalhadas pela propriedade, a cooperativa funcionando e várias famílias trabalhando em áreas que antes estavam abandonadas. O vento balançava a braquiária da mesma forma que acontecia no dia em que ela visitou aquele lugar pela primeira vez. A diferença era que agora, ela entendia exatamente o que estava vendo. Não era um campo esquecido. Era o resultado de um sonho cultivado durante décadas, protegido pelo silêncio de um pai que acreditou na filha antes mesmo que ela acreditasse em si mesma. Sem perceber, Beatriz nunca havia comprado uma fazenda abandonada. Na verdade, recebeu a oportunidade de concluir uma história iniciada muito antes de seu nascimento, transformando aquele pedaço de terra em um lugar capaz de reconstruir vidas, unir uma comunidade inteira e preservar para sempre o sonho que seu pai escolheu confiar ao tempo.